O tema da live de hoje do programa Viajando pela Cultura do IEP, Instituto de Engenharia do Paraná. O Instituto de Engenharia do Paraná é a entidade mais tradicional de engenharia do Estado e hoje é presidida pelo engenheiro eletricista Nelson Luiz Gomes, e a live que vamos apresentar é com o meu colega, engenheiro civil Arthur Medeiros. Vou passar a palavra, então, para o presidente fazer a saudação inicial. Bem, boa noite a todos, né, e a todas, em especial a todas, né? Estou falando um pouco longe dessa vez, não estou no ambiente do IEP, estou aqui em Foz do Iguaçu, junto com o Kozak também está aqui, viu? Ele está assistindo aqui de Foz. Eu vi ele aí na live, aí, sabe? Então, nós estamos participando de um evento do CREA, aí, da reunião das entidades de classe, para troca de informações e troca de auxílio mútuo entre as entidades, aquelas que, evidentemente, têm alguma experiência adicional, passo para as demais. Então, tem sido uma convivência harmoniosa e interessante. Eu gostaria, inicialmente, né, de parabenizar a Beth por continuar com essas lives maravilhosas, em especial hoje o nosso convidado, né, Arthur Medeiros, né, que continua aí a gênese, né, do nosso amigo Rui, certo? Que está saindo numa convalescença, certo? E acreditamos que deve estar bem, gozando de boa saúde a partir desses dias de ontem e hoje, né? Melhores, cada dia melhor. Arthur, agradeço muito o teu comparecimento e tenho certeza que você vai trazer muitas informações úteis, necessárias e sábias para aqueles que pretendem viajar para a Espanha. Obrigado a todos, né? Tenhamos um excelente evento aí. Beth, com você. Agradeço também a presença do nosso diretor técnico. Você está desligada, Beth. O diretor técnico, Rodrigo, que está aqui, como eu estou com uma telinha pequena aqui, certo? Né? Rodrigo está sempre aí, o Rodrigo Pascoal nos ajudando, as demais pessoas aí, Didier, Ricardo, que mais que estou vendo aqui, Mariana, Rui Medeiros. Rui Medeiros, agora estou vendo você quase uniforme de gente grande aí, já de trabalhador, pô. Tá? Mariana Medalha, Luiz Fernando, Rafael, o Jonathan, tá? Então, temos todos um bom evento. Beth, é com você. Tá bom. Eu vou pedir, então, que o Rui comece a apresentar, o Arthur comece a apresentação, viu? Esse é o problema de ter o pai também famoso, né? Que o Arthur faça a apresentação, mas fale um pouco também sobre a sua vida profissional. Com você, tranquila. Arthur. Bom, Nelson e Beth, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, né? Me sinto como se eu estivesse no Instituto de Engenharia. Faço parte do Instituto já há muito tempo. E aí fui convidado pela Beth para essa série de falar sobre cultura. E cultura é algo muito amplo, né? Então eu vou misturar engenharia civil, cultura, viagem. Mas então vou contar um pouquinho, primeiro para vocês entenderem quem é a pessoa que está falando com vocês. Então, quem que sou eu, né? Eu sou um engenheiro civil formado aí há algum tempo pela Federal do Paraná, mas eu achava que engenharia civil, só a graduação era pouco. Tempos depois eu fui fazer mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina. Nessa época, eu era conselheiro do Instituto de Engenharia do Paraná, só que aí eu não continuei sendo porque deixei de morar em Curitiba, não tentei me candidatar a continuar um próximo mandato, e aí a minha vida de pesquisador foi continuando. Eu fui fazer doutorado no Rio de Janeiro, com dupla diplomação na Espanha. E a história que eu vou contar para vocês hoje é dos 4 anos pelos quais eu morei na Espanha entre 2009 e 2013, que eu fui e voltei várias vezes. Eu desenvolvi uma parte grande do meu doutorado lá e depois que terminei o doutorado, ainda continuei trabalhando um ano com eles lá dentro do projeto que foi a minha tese de doutorado. Depois que acabou esse período, eu voltei e virei professor da UTFPR. Para muitos que não sabem, aqui em Curitiba a gente tem 2 federais. Aqui eu me formei, Universidade Federal do Paraná, e o antigo Cefet virou Universidade Tecnológica Federal do Paraná, onde eu sou professor. Inclusive alguns alunos e ex-alunos estão participando aqui com a gente hoje. Depois eu vou espalhar isso, um pouco do que eu vou contar, que a ideia aqui não é só falar para vocês, vão visitar a Espanha, mas também vão morar na Espanha, porque agora
a minha universidade assinou um convênio e a gente vai ter acordos de dupla diplomação de graduação. Então, o aluno pode fazer um pouco de engenharia civil aqui, um pouco de engenharia civil lá na Espanha e ter o diploma de engenheiro civil nos dois locais, se ele quiser trabalhar lá, ou se achar bonito simplesmente ter 2 diplomas, como eu tenho 2 diplomas de doutorado. Os 2 não servem muito, se você fica num lugar só, mas é legal. Está até ali na parede atrás, meu diploma de doutorado, onde eu estou mostrando com o dedo, mas não dá para ver direito aqui. O que vocês veem pequenininho ali é o meu quadro de formatura. Então, um resumo de o que eu fiz até hoje na parte acadêmica profissional está aí, e nessa segunda página, no que eu sou bom, né? Daí, por que a Beth me convidou aqui? É só porque eu sou filho do Rui Medeiros, que é um pouquinho mais famoso nesse fórum aqui. Então, eu tenho certas áreas do conhecimento entre concreto, na parte de projeto de estruturas e também do material no laboratório, né? E lá a gente quebra concreto. Eu também sou bom em ensaios não destrutivos, que é o que eu fiz no mestrado. Como é que a gente vai analisar, igual vocês vão no médico lá, ele coloca você numa máquina, a gente coloca umas máquinas em volta do concreto para descobrir se está tudo bem lá dentro. Aí eu gosto muito de outros materiais de construção, tijolo, vidro, aço e etc. Mas não vou perder muito tempo aqui falando do que eu sou bom. Uma coisa que eu gosto bastante é de patologia, de construção antiga, como é que a gente mantém ela de pé, conserta, leva adiante. Aí um pouquinho de pré-moldado também, que é uma coisa não tão nova, mas que agora está ampliando, são áreas que eu gosto. Mas o que eu gosto mesmo é o que vem aqui na sequência. Eu gosto de gastronomia, gosto de viajar e gosto de cerveja artesanal. Então, a Beth, que é quem me convidou aqui, gosta muito de vinho, eu quase não vou falar de vinho espanhol hoje, mas vou falar um pouquinho, eu vou falar um pouco do país inteiro, por onde eu passei e o que eu trago de diferente, porque como eu morei 4 anos lá, eu consigo ver o país e a cultura de lá um pouco diferente do turista. A primeira vez que eu fui, em 2005, eu fui meio maravilhado, dizendo assim, o que será que as pessoas pensam aqui para ir no mercado todo dia, para andar de metrô todo dia? Eu morava numa cidade pequena, não tinha metrô, mas tinha trem de alta velocidade. Mas vou falar rapidamente um comparativo da Espanha e do Brasil, mas eu já adianto para vocês, eu não vou me preocupar em contar em detalhes para vocês informação que está fácil lá na internet. Eu vou dar assim só umas lembranças ou alguma coisa sobre um ponto ou outro, depois vocês vão procurar lá sobre a Alhambra de Granada, sobre os alcazares em Sevilha e Córdoba. Vou mostrar foto e um pouquinho do que eu achei interessante. Mas se a gente for olhar, tem muito mais gente no Brasil do que na Espanha. Veja que aí até eu estou colocando um pouco do idioma espanhol, aí tentei escrever umas coisinhas em espanhol, mas não tem quase nada escrito depois desse slide, só umas perguntinhas. Tem mais gente lá, mas a gente tem muito mais área aqui, dá quase que 16 vezes mais área do que a Espanha. Se a gente for ver quantas pessoas por quilômetro quadrado, até tem mais gente vivendo por quilômetro quadrado lá do que aqui. Só que o que é bastante interessante é a quantidade de turista que vai para a Espanha versus a quantidade de turista que aparece no Brasil. E o último dado oficial que tem é de 2019, porque depois da pandemia esses números estão bastante distorcidos, mas dá uma olhada que vai quase que o dobro da população da Espanha visitar eles como turista por ano. E no Brasil, 6, alguma coisa milhões. Pegar só 2 atrações que eu vou mostrar para vocês aqui, que é a Igreja Sagrada Família em Barcelona e a Alhambra em Granada, as 2 juntas por ano recebe mais turista do que o Brasil. Então, a gente ainda tem que melhorar muito aqui no Brasil para receber mais turista. Turista traz dinheiro, turista gera economia. Enquanto isso, nós aqui com o real desvalorizado estamos querendo ir para lá. De tudo que eu vou contar para vocês, eu vou deixar vocês com um pouquinho de água na boca de vontade de viajar. Lá eles falam espanhol, aqui a gente fala português, e tem mais países no mundo falando espanhol do que países falando português. Até muitos de nós nem sabem de cabeça quais são os 10 países que falam português, que é o Brasil, Portugal e mais 8, que 8 são esses, né? Depois vocês procuram no Google. O que interessa é que nós temos muito mais Copa do Mundo do que eles. Vou falar bem um pouquinho de futebol, mas é interessante falar sobre o futebol na Espanha. Na época que eu morei lá, era mais quente ainda. Mas o que as pessoas pensam quando a gente fala da Espanha? Madrid ou Barcelona. Daí estou eu nos 2 estádios aí. Aí um dia ainda fui ver um Barça-Madrid lá. Esse aí foi semifinal da Champions League no Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, onde o Barcelona ganhou por 2-0. Depois fez a final lá. Nem me lembro de quem ganhou, porque foi um passeio. Naquela época, Messi, Xavi e Iniesta estavam voando, e o Cristiano Ronaldo estava tentando ir atrás lá. Foi uma época que Barcelona e o Real Madrid eram os 2 times mais importantes do mundo e tinha muita disputa entre eles, mas nunca fizeram uma final
de Champions League, tá? Quase fizeram nos anos seguintes, mas não pensam só em futebol quando a gente fala da Espanha, pensam de castelos, edifícios antigos, palácios em Madrid ou da cidade de Gaudí em Barcelona, que tem toda uma arquitetura própria, ou ainda, vamos olhar as 4 torres comerciais de Madrid, porque na Europa tem muito prédio baixinho, em alguns locais só eles permitem prédios altos, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso em seguida. Vamos comparar essa cidade cosmopolita de Madrid com La Sagrada Família, toda a igreja, toda a cidade que o Gaudí ajudou a projetar, e tem muita coisa legal lá. Quem não sabe quem é Antoni Gaudí, eu já vou falar um pouquinho dele, mas a história dele é incrível, a quantidade de coisas que ele fez. Inclusive, eu vou falar muito rápido aqui nessa um pouco mais de 1 hora de apresentação, porque eu tenho muita história para contar. E depois a gente pode conversar à parte, vocês vão descobrir muito mais história legal que tem dentro desse país, que é muito gostoso de visitar e é um dos mais baratos da Europa para visitar, do lado mais popular da Europa, né? Se pega da Alemanha para cá, tudo é muito caro, mas Portugal e Espanha são um pouco mais baratinhos, então vale a pena visitar a Espanha. Mas o que as pessoas pensam, então, quando a gente fala da Espanha? Ah, igrejas, castelos, palácios, aquele monte de construção antiga e bonita. Tem bastante disso, né? Até interessante pensar, para quem nunca foi para a Espanha ou para países da Europa, basicamente toda cidade grande tem um centro histórico, um casco viejo, uma parte que tem lá aquela igreja principal, alguns palácios principais, e a cidade cresceu em volta daquilo. Às vezes é uma universidade, às vezes é um prédio governamental, e aí tem muita construção em pedra que tem lá 500, 600, 1.200 anos, e a cidade cresceu ali em volta. Mas que mais que o pessoal pensa quando a gente fala da Espanha? Um roteiro gastronômico, paella, frutos do mar, jamón, ou um leitãozinho, que lá eles chamam de cotinilho, que depois que o porco cresce, eles fazem jamón. Enquanto o porco é pequenininho, eles ainda comem ele. A gente vai falar bastante sobre gastronomia no final, mas eu fui para lá pensando, a Espanha é primeiro mundo, eu me assustei um pouquinho, quero contar 2 historinhas aqui para vocês. O que é esse monte de lixo aqui, o que tem a ver essa latinha com esse lugar pichado? Isso aqui é uma das primeiras fotos que eu tirei na Espanha, porque eu coleciono experimentar cerveja diferente, e aí eu não sabia que não podia beber na rua. Eu tirei essa foto lá, achei curioso, até mandei para os amigos, digo, ó, a gente achava que era primeiro mundo, tá tudo pichado aqui, isso é as costas de um mercado. Mas não pode tomar bebida alcoólica na rua lá. Vários países desenvolvidos não permitem isso. Muitos de nós sabemos no cinema que nos Estados Unidos, dependendo do estado, não pode. O pessoal coloca a bebida dentro de um saco de pão para daí a sociedade não ver que eles estão bebendo. Então, lá na Espanha, se você beber na rua, você pode ser multado. Só que aí, essa bagunça que eu estou mostrando para vocês aqui, isso é um final de carnaval. No final da apresentação, eu vou contar para vocês a visão deles de carnaval, que é bem diferente da nossa. Então, como não pode beber na rua, a prefeitura faz um acordo com a sociedade, ou basicamente com os jovens, que é quem tem mais essa ansiedade de sair para a rua consumir bebida alcoólica. Então, aqui vocês veem um monte de garrafa de Coca-Cola, é porque eles pegaram gelo, Coca-Cola e alguma coisa, gin, aguardente, sei lá, vodka, para fazer algo de esquentar lá, que aqui a gente chama de tubão. Mas o negócio é que eles escolhem um dia da semana. Na cidade que eu morava era quinta e sábado, deixavam esses 2 dias. E eles chamam de botelhão. Botelhão seria botelha, a garrafa grande. O que é o botelhão? Você pode levar as suas garrafas para um lugar determinado da cidade. E aí você fica ali bebendo com seus amiguinhos, que é mais ou menos um aquecimento para a festa. Por quê? Se você compra no mercado é bem barato. Se você vai num bar, na cafeteria, o preço é muito maior. Então, uma latinha dessa aqui no mercado custava lá 29 centavos de euro. Eu ia tomar ela no bar, custava €1, €1,50, €2. Então, os jovens vão para a rua beber num local escolhido pela prefeitura, que não tem música, não tem comércio, não tem alimentação, não tem nada. É só uma reunião de pessoas. É até curioso, você chega lá perto, é meio silencioso, que não tem música. Então, a polícia fica olhando para não deixar ter bagunça. Eles fazem essa sujeira, não tem lixo para suportar tudo que eles levam para lá. E depois, às 5 horas da manhã, os jovens já foram para casa, já foram para a balada. E aí vem a prefeitura e lava tudo isso, e no dia seguinte a vida continua. Lá na minha cidade, o botelhão acontecia no estacionamento dos prédios administrativos da prefeitura. Então tem esses acordos que parece que é uma coisa bagunçada, que não é. Não estou dizendo que a Espanha não é um país de primeiro mundo. Eu tenho a minha brincadeira pessoal, que existe uma linha diagonal ali que passa mais ou menos
pelo meio da França, pega o norte da Itália para lá, o sul da Itália para baixo, dessa diagonal para lá é primeiro mundo, da diagonal para baixo eu diria que é segundo mundo, é um lugar perto do primeiro mundo, mas algumas coisas não funcionam muito bem. Mas o que nós vamos conversar aqui é do que funciona bem. Que mais que o pessoal pensa quando a gente fala da Espanha? Ah, que o idioma é parecido com o português. Eu podia ficar falando em espanhol aqui e vocês iam me entender, porque o meu sotaque de brasileiro que fala espanhol seria fácil para vocês entenderem. A gente conjuga os verbos parecidos, as frases se constroem iguais. Só que eu levei 9 meses para aprender a falar espanhol sozinho. O que eu digo sozinho? Eu não fiz muita aula de espanhol. Eu via televisão, eu saía na rua, eu conversava com o pessoal do mercado, eu ia interagindo com as pessoas para aprender a falar espanhol. Então, se você for morar em qualquer país do mundo e ficar mais de 6 meses lá, desapegado do Brasil, não chega em casa e fica vendo o YouTube do Jornal Nacional ou do Globo Esporte do teu estado. Interage com o país. Em pouco mais de 6 meses você está falando, mas no começo dói um pouquinho. Mas ainda assim, para ler é tudo muito fácil. Depois existem lá os falsos amigos, palavra que significa uma coisa num idioma, significa outra em espanhol, e daí você se confunde. Então, é parecido, mas não é igual. Mas dá para se virar. O turista se vira bem nas cidades grandes. O pessoal do comércio está preparado para receber turista. O meu pai não fala nenhum outro idioma, já viajou para mais de 30 países no mundo, e na mímica e no portunhol ou no porto-inglês, a gente se vira. Mas, em pouco mais de 6 meses eu falo, e hoje em dia eu digo que eu não falo espanhol, eu falo castilho-manchego, que seria o sotaque de Castilha-La Mancha, que é onde eu morei, que tem 200 sotaques dentro da Espanha. A gente já vai ver o mapinha da Espanha, vocês vão entender. Ai, trem de alta velocidade. Trem de alta velocidade tem na Espanha, é uma maravilha. É uma maravilha, mas tem uma outra restrição. Já vou contar para vocês. Estou aqui dando spoiler da minha própria apresentação. Ah, você vai falar de tourada? Ainda existe tourada? Não vou falar de tourada, porque eu não conheço. Nunca fui. Ainda existe. É bastante polêmico o assunto, só que as touradas aconteciam no verão. Dos 4 anos que eu morei lá, no verão eu tinha férias e eu vinha para o Brasil. Então, eu não achei que valia a pena eu tentar ficar uns dias lá e pagar 60, 80 euros para ver se eu ia gostar ou não ia gostar do pessoal vibrando lá com espetar o touro. Então, ainda existe, é uma coisa que vocês podem depois procurar na internet, mas é bastante polêmico lá. Inclusive, tem gente que vai na tourada para protestar. Mas vamos passar adiante. Eu vou mostrar para vocês só fotos que eu tirei ou que amigos meus me mandaram, ou fotos que eu fiz. Então, eu peguei um GeoAtlas que tem aqui em casa para mostrar para vocês o mapa mundo. Eu quero só fazer uma brincadeira. Vamos virar o mundo de ponta cabeça e vamos achar a Espanha ali, mais ou menos no mesmo paralelo que está o Brasil. E se a gente jogar a Espanha, na verdade, toda a Europa, vai estar para baixo do Uruguai. Isso significa que se nós aqui no sul do Brasil já temos um inverno meio ruim, o inverno deles vai ser bem pior do que o nosso. Só que tem inverno rigoroso, todas as fotos aqui são na minha cidade, bem no meio da Espanha, peguei temperatura de -6, assim como tem verão rigoroso. O lugar que eu mais passei calor na minha vida foi em Cidade Real, dentro do meu quarto, mais de 33 graus à noite. Eu tinha que dormir com ar-condicionado, coisa que eu não fiz no Rio de Janeiro, não fiz em Florianópolis. Daqui em Curitiba não precisa, né? Nunca faz mais do que 25 graus dentro de casa aqui em Curitiba. Agora que o mundo está mudando, talvez faça, né? Essa foto que vocês estão vendo aqui, com esse céu azul bonito, eu tirei no inverno, a 2 graus de temperatura. A gente, sol, tá quente, né? Não, lá faz bastante frio, mas ainda assim, um frio diferente do nosso, né? Aí, por que o frio é mais seco? Não, é porque você só passa frio na rua. Dentro de casa é quente, dentro do restaurante é quente, do supermercado é quente, da universidade é quente. Porém, só é quente aonde tem comércio, aonde tem gente transitando. Na universidade que eu desenvolvi meu doutorado, é curioso falar isso, eu não ia falar da siesta, né? Mas vamos falar da siesta. O espanhol trabalha mais ou menos das 7h30 ou 8 da manhã até as 2, 2h30 da tarde. Daí ele para almoçar e realmente para de verdade. As lojas fecham, o comércio fecha, nada funciona. Funciona supermercado, algum shopping e posto de gasolina. E aí aquele 2, 3 horas de almoço, eles vão comer em 40, 50 minutos e eles vão tirar uma soneca de meia hora. Então, o turista às vezes sofre, ele vai para Madrid todo feliz, ele está passeando ali em volta da Praça Maior, ele quer ir em umas lojas e está tudo fechado. Então, você tem que saber e programar, porque a gente faz viagem rápida, né? Fica 3 dias num lugar, 3 dias no outro. Você vai ficar um dia num centro que não tem comércio de tarde, porque a gente almoça um pouco mais cedo do que eles,
Então se programa, vai para um shopping, vai lá para o El Corte Inglês, que vai estar aberto, ou vai para um parque, ou vai para um museu. O museu não vai fechar, mas a loja de comprar tênis, de comprar celular, ou de comprar Ramon vai fechar. Então a tal da siesta é meio ruim. Daí eles não trabalham de tarde, Arthur? Na universidade que eu estou, não. Na universidade que eu estava, a partir das 5 da tarde só vai trabalhar quem quer. Então, em dados períodos, que a Espanha estava numa crise financeira quando eu estava lá, não tinha ar-condicionado de noite. Daí, se eu quisesse trabalhar de noite, eu passava frio. No verão também, se eu quisesse trabalhar de noite lá, eu passava calor. E a gente trabalhava, daí a gente se virava. Eu até comprei um ventilador para trabalhar no verão lá, mas não comprei um negócio para esquentar, porque daí no inverno vai igual Curitiba, né? Você vai com 3 calças de pijama, vai com 8 jaquetas, daí você sobrevive. Mas então tem frio intenso e tem calor intenso. Isso é um tanto óbvio, mas quem não foi para lá já dei a historinha da siesta. É verdade, tudo fica fechado das 2 às 5. O comércio volta a abrir depois das 5, vai até 8h30, 9, às vezes 10 da noite. E é interessante uma outra parte que eu não trouxe foto aqui, mas é que o comércio voltado para comida, a mesma lojinha que vende churros e café da manhã, vai vender almoço, vai fechar 1h30 para a siesta, depois vende janta e se bobear vira bar de madrugada. Diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil, que às vezes o restaurante é só um restaurante por quilo das 11 da manhã às 3 da tarde. E acabou. E todo o resto, ele não serve café da manhã, ele não serve janta, ele não tem 2 turnos de trabalho. Mas está aí, para mostrar um pouquinho para vocês, neve que eu encontrei por lá. Não foi uma nevasca tremenda, mas cobriu um pouquinho do carro, cobriu a grama, congelou a água da fonte que tinha atrás desse prédio na universidade. Aqueles que nunca viram neve ou só viram neve numa estação de esqui, eu vou dizer para vocês, neve é muito ruim. Andar na neve é horrível. A gente não tem calçado apropriado para isso. Você não sabe se você está pisando numa poça d'água na calçada ou no bueiro. Que daí eu estava na universidade, lá começou a chover, estava frio, eu estava com roupa de inverno, mas eu não sabia que eu ia ter que andar na neve. Mas caí de bunda umas 3 vezes para chegar em casa. Na segunda vez que eu peguei neve, eu falei, agora eu vou sair daqui de carona, né? Tinha uns colegas meus de trabalho lá, eu falei, pelo amor de Deus, você me leva para casa, que o teu carro anda melhor na neve do que eu, né? Mas para provar que estou eu na neve aí, aqui não dá para ver direito, mas isso aqui é a porta de Toledo, ela já vai aparecer aqui. Era uma porta que tinha em volta da cidade, a cidade tinha uma muralha aqui que virou a avenida principal, eu morava inicialmente bem nessa esquina. Depois a muralha toda caiu, sobrou só essa porta com desenho árabe, tem bastante influência árabe da metade da Espanha para baixo. Na verdade, tem influência árabe nas construções da Espanha inteira, né? Mas então como é que a Espanha é dividida, né? Ela tem 17 comunidades autônomas, o que seria quase que o equivalente a um estado para nós aqui. Mas eles chamam de comunidade autônoma porque tem certa autonomia de gestão, autonomia financeira, eles dependem do governo de uma forma específica lá. Depois, se vocês forem muito curiosos nessa parte de governança política, vocês podem se esclarecer um pouco melhor com o Google. O que eu quero contar para vocês é que tem 4 países lá dentro, né? Tem a Espanha total, ali em volta de Madrid, aí tem outros vários países. Quais seriam esses? Tem a Galícia aqui em cima, tem a Catalunha, que de vez em quando quer se separar, e lá em cima tem o País Basco. Mas não são só esses 3 países dentro da Espanha que não são países, são comunidades autônomas que querem um pouco a sua independência. Muitos de nós lembramos lá quando a Iugoslávia se separou em um monte de países. Então, assim, existe alguma coisa de uma história muito grande que nós no Brasil não estamos acostumados, de que aquilo já era de famílias de centenas e centenas de anos e eles não querem fazer parte de um grande conglomerado. Até recentemente a Catalunha estava querendo se separar. Tem vantagens e desvantagens de se separar. Recentemente, muitos de vocês viram no mercado que o Reino Unido quis se separar da União Europeia e agora não tem mais motorista que quer ir trabalhar lá porque a legislação atrapalhou. Então, você fazer parte de um grande país é melhor ou pior. Mas por que eu digo vários países? Para quem já foi aqui para Andaluzia, para a parte sul da Espanha, lá perto de Marrocos, lá eles falam um espanhol completamente diferente. É mais ou menos aquele conflito quando a gente vai falar com alguém de Portugal que tem um pouco mais de idade, eles têm um sotaque tão forte que se ele fala rápido nem parece que ele está falando português, para nós aqui do Brasil. Eu ia para Andaluzia no primeiro ano que eu morei lá, fui para Sevilha, fui para Córdoba, me dava dor de cabeça de escutar as pessoas, porque eles cortam palavra, eles cortam pedaços das palavras. Em vez de falar Espanha, é Espanha. Em vez de falar cortado, é cortal. E aí eles vão encurtando as palavrinhas, falam, se constroem as frases da mesma forma, mas o sotaque de quem mora aqui na Andaluzia é completamente diferente do sotaque da Galícia ou de quem está aqui para baixo da
Catalunha. Então, tem muitos países dentro de um só país. E eu vou passar um pouco por várias partes dessas aí, contando historinhas rápidas para vocês. Eu consegui viajar por quase toda a Espanha, não fui para todas as 17 comunidades autônomas, mas a trabalho e a passeio, passei por muitas delas. E aí, o que o turista de fora pensa? Como é que a gente vai resumir a Espanha nessa nossa conversa de hoje? Ou alguém que nunca foi para lá e assim, o que tem em Madrid? Em Madrid tem museu. Tem muito mais coisa em Madrid do que museu, mas tem museus muito bons. Eu vou falar bem rapidinho deles. O que tem na Catalunha? Tem futebol, tem o Messi e tem espumante. Nem o Messi tem mais, né? Que o Messi agora está na França, ele subiu um pouquinho lá, mas tem espumantes muito bons. E daí tem a região dos vinhos ali, tem um pedaço ali em volta daquele morro que está aparecendo ali, que faz vinhos muito bons, e realmente faz. A Beth que fique com inveja de mim, eu tomava vinho da Rioja comprado no mercadinho de madrugada a 2 euros quando eu morava lá. Às vezes comprava para fazer comida, porque queria fazer comida com vinho bom. Eu cozinho bastante bem, eu uso vinho na comida, hoje em dia uso cerveja também. Mas tem mais coisa na Espanha, né? O que a gente pode encaixar aí? Forte influência árabe na arquitetura e na construção lá na Andaluzia. Tem uns palácios muito bonitos, nós vamos passar por eles já já. E ali naquele cantinho perto de Portugal é onde tem os melhores ramons. Qual é o negócio do ramon? O negócio do ramon é que ele tem que se alimentar de uma planta certa lá, que chama belhota, que aquilo deixa a carne dele mais saborosa. E também a raça dele. Mas nós vamos mostrar alguns ramons para vocês. O que tem ali no meio? Tem o tal do Dom Quixote, né? Aqueles moinhos de vento. Então, Castilha-La Mancha é a terra do Dom Quixote. Quem nunca leu o livro, eu recomendo. O livro é genial. É uma viagem, mas o livro é muito bom e foi escrito lá por mais ou menos 1900 e Pedro Álvares Cabral, né? Lá em cima tem bastante frutos do mar, na Galícia, mas também tem carne. Daí eu estou marcando um pouquinho mais lá em cima entre carne e pescado. Vamos pensar que essa parte aqui de cima é o nosso Rio Grande do Sul, onde é mais frio, o pasto é melhor, e daí a gente coloca um gado mais gostoso lá, ele se alimenta melhor daquele pasto no frio e dá uma carne melhor. Eu morava aqui no meio do Dom Quixote, a carne de boi aqui era horrível. Quando eu ia para o norte, eu comprava a carne do norte, meus amigos espanhóis ficavam horrorizados. A gente foi para um congresso em Bilbao, fomos de ônibus, eu fui com um cooler, eles falaram, você trouxe bebida? Eu falei, não, isso aqui é para comprar picanha. Daí, como assim para comprar picanha? Não tem em Cidade Real? Eu digo, não tem, porque o gado lá de cima é muito melhor. Inclusive, você vai para Madrid, se quer comer uma carne boa, pede um chuletón galego. O que é? Um chuletón é um entrecô bonito que vem lá da Galícia, porque o boi de lá é mais gostoso. O boi que come no frio funciona melhor. Então, fiz um resuminho do que uma pessoa que nunca foi para a Espanha pode pensar, mas tem muito mais coisa legal na Espanha. Tem coisa muito interessante em Zaragoza. Eu vou trazer aqui 2 historinhas rápidas para vocês. Valência é uma cidade incrível. Todo esse litoral aqui é muito bacana, mas vou contar só umas 12 historinhas para vocês nos próximos 30, 35, 49 minutos. Tem trem rápido na Espanha, passa por toda a Espanha. É uma meia-verdade. Daí aqui eu quero esclarecer para vocês algo que eu sofri. O que vocês estão vendo de linha vermelhinha aqui, essa é a única foto que eu trouxe de fora. Trouxe do site que, vamos dizer assim, do governo espanhol para falar de trem. Lá o Renfe é quem gerencia esses trens rápidos. Então, onde tem essas linhas vermelhas, tem trem rápido. Mas aonde não tem, a linha tá cinza, é um trem devagarinho. Então, se você quer ir para Bilbao a partir de Madrid, você não vai de trem rápido, você vai de Madrid até Barcelona, o trem demora umas 2 horas e meia, se não tiver nenhuma parada. Se tiver parada, ele demora mais ou menos umas 3 horas. De avião, você vai de Madrid para Barcelona em 1 hora. Só que nessas mesmas 3 horas, se você pegar um avião até você ir para o aeroporto, faz check-in, coloca a mala, até o avião entrar na fila, daí aquela 1 hora aqui já passou 1 hora e meia enquanto você está esperando. Daí você chega lá em Barcelona, mas você está meio longe da cidade, daí até você pegar a mala, sair, etc., e pegar um ônibus para a cidade, você leva mais de 3 horas para ir de Madrid a Barcelona, pegando um avião, do que se você for de trem. A grande vantagem do trem é que você sai do centro da cidade para o centro da cidade. Só que o trem funciona na hora que tem gente viajando. Não adianta você querer pegar um trem de Madrid para Sevilha às 3 horas da manhã. Não, o primeiro trem vai sair às 5h30. E o último trem vai ser às 10 e pouco da noite. Eles não vão viajar de madrugadão para a gente. E o pior, quando é feriado, alguns horários eles tiram, porque o pessoal fica em casa. Então, meus pais iam me visitar na época de Natal. Eu queria viajar no dia 24 de dezembro. O trem que eu queria pegar às 8 da manhã não tinha, só tinha depois do meio-dia. Daí não valia a pena, porque eu perdia metade do dia. Eu queria pegar um trem
bem cedo. Eu tive que mudar um pouco a logística, a gente não sabia disso e acabamos indo para Valência, porque a gente tinha um trem que saía cedo para Valência, mas não tinha um de Barcelona. Mas, por exemplo, eu estava em Santiago de Compostela, queria voltar para a Cidade Real, que era aqui onde eu moro, eu ia levar um tempão para voltar de trem. Então tem essa. No domingo à noite, talvez o horário seja reduzido. O trem que eu pegava, ele ia para Sevilha também. Se eu quisesse pegar o trem que vai para Sevilha, me custava mais caro, porque daí eles querem vender o lugar para quem vai para Sevilha. Eu parava no meio do caminho. E na época que eu morei lá, você podia levar o que você quisesse dentro do trem. Podia levar 8 malas, podia levar, digo, em termos de volume, né? Não podia levar faca, nem tesoura. Você passa por um detector de metal, eles não deixam. Eu consegui levar umas que eram de porcelana, daí o detector de metal não viu. Até elas vão aparecer aqui na apresentação. Mas a questão dos horários, às vezes, é um limitante para aqueles, sei lá, tem gente que gosta de viajar de madrugada para não pagar a noite de dormir num lugar. Você dorme numa rodoviária, acorda na outra. Então, trem de alta velocidade é uma maravilha, mas ele tem algumas restrições. O interessante é que eu saí da Itália de trem, vim por todo o sul da França e cheguei em casa. Programado, a gente foi fazendo paradas, a gente parou em Barcelona, paramos em Zaragoza, paramos em Montpellier, paramos em Nice. Então, se você se programa, funciona muito bem. E é exatamente igual ao avião. Você compra com um mês de antecedência, custa 25. Você compra no dia, custa 140. Então, se você se programar, funciona bastante bem. É só uma questão de estudar um pouquinho. Eu estou à disposição para quem estiver ouvindo aqui. Eu quero aprender a viajar pela Espanha e pela Europa. O que é mais legal, e não é parte dessa nossa conversa aqui, é que é baratíssimo viajar na Europa. Se você se programa, você compra passagem de avião a preço de 2 McDonald's, às vezes a preço de 1 McDonald's. Só que esse avião vai sair às 6 horas da manhã, daí você tem que estar no aeroporto às 4 da manhã, ou ele vai chegar às 3 horas da manhã e não tem nada. Até é interessante aqui é Barcelona, os voos baratos vinham para Girona. Daí você chega em Girona às 3 da manhã, não tem nada, mas tem um ônibus da companhia aérea que te cobra 35 euros para te levar para Barcelona, e você pagou 12 euros pelo voo. Com 12 euros, você mal toma um lanchinho lá. Então, sabendo viajar é bem legal. Mas vamos adiante, né? O país é todo ligado por trens, mas não tem trem rápido para tudo quanto é lado. Eu vou me basear muito nessa foto que eu tirei lá da estação de trem, que mostra os trens de alta velocidade em vermelho. Até essa foto é um pouco antiga, agora o trem de alta velocidade já chega até León, mas não foi lá para cima, para mostrar para vocês por onde a gente está passeando. Mas o trem é uma maravilha, o trem é super folgado, bem melhor que o avião. Veja que o pessoal tem mesinha grande, dá para esticar as pernas, você pode comer, tomar uma no trem, você pode dormir no trem, e ele anda mesmo a 300 km por hora. Essa foi a melhor foto que eu consegui tirar, mostrando ali 297 km por hora. E você nem sente isso. A paisagem passa como se fosse uma fotografia. E aí um dia a gente pegou um fundo de trem, fomos com todas as nossas bagagens ali, feliz da vida, eu, a mãe e o pai sentadinho aqui do lado e uma cadeira vazia, que se chegasse alguém ali, a gente mandava a pessoa embora. Então, naquela viagem que eu falei que eu vim da Itália até chegar na minha cidade, a gente conseguiu pegar um fundo de trem, foi super divertido. Aí fiz lanchinho lá dentro, ó, cortando com faca de porcelana. Dá para ver aí que o trem é super espaçoso, tem umas que tem mesinha, tem outras que não tem, tem gente que tem vertigem de viajar de costas. Eu não me importo, mas geralmente certas pessoas têm, mas viajar de trem é muito legal. Cabe umas malas pequenininhas aqui e lá perto da entrada você coloca as malas grandes. E o brasileiro vai todo ressabiado, né? Você vai, coloca aquela tua mala de 32 quilos de rodinha que a tua avó te deu da Samsonite, aí você deixa ela lá e você pensa assim, ai meu Deus, se parar o trem antes, alguém vai levar minha mala embora. Não acontece muito, mas até o brasileiro aprender a se desapegar disso leva um tempo. Tem uns que vão abraçado na mala, né? Mas o importante é a gente aprender a travel light, né? Viaja com pouca bagagem, daí fica bem mais fácil. Compra as roupas lá onde você vai, né? Não precisa levar aquele monte de roupa. Depois você joga as tuas roupas velhas fora e traz as tuas roupas novas e viaja com uma malinha dessa, né? Muitos já aprenderam, mas ainda custa caro. E ó, como é gostoso de dormir no trem, né? Você nem vê a viagem passar. Mas quero introduzir um assunto de um padrão arquitetônico, que não é bem arquitetônico. Veja que esses predinhos aqui estão lá na cidade onde eu vivia. Tem 5 ou 6 andares. Você vai passeando por aí, você acha vários desses predinhos de 5 ou 6 andares. Só é interessante falar que aqui demoliram um predinho velho de 5 ou 6 andares e eles passam uma pintura especial aqui, que é para não entrar umidade, não entrar mofo e também
não deixar a parede tão fria, porque antes tinha uma parede aqui do lado, algo que a gente não está muito acostumado aqui. Quando a gente descasca um prédio, fica aquele descascado feio até alguém vender aquilo ali, fazer propaganda ou fazer uma arte como esse aqui fez. Mas eles também têm arquitetura gótica, né? Essa aí era a prefeitura da cidade onde eu morava. Mas eu quero me ater a um pouquinho de construção de madeira, e aí a gente olha, isso aqui é uma avenida importante de Barcelona, predinhos de 6 andares, 4 andares, 5 andares. E aí vão perguntar assim, mas por que eles insistem nessa teimosia desses predinhos de poucos andares? É uma questão urbanística, de quanto você vai ter de rede de esgoto, rede de água, de saneamento, de luz, de cabeamento de internet, de infraestrutura de bombeiro, de um monte de coisa. Se você começa a fazer isso que nós aqui no Brasil fazemos, de fazer prédio de 20, 30 andares, um grudado do lado do outro, você vai precisar investir muito mais em transmissão de água e esgoto, vai precisar ter muito mais serviços de recolhimento de lixo, de um monte de coisa. Então, eles padronizam, e a questão de zoneamento urbano, que você não pode construir muito acima disso. Você pode até comprar potencial construtivo, que a gente também sabe fazer isso aqui no Brasil, mas via de regra é para que a cidade funcione melhor. Ah, vai ter um ou outro prédio alto numa zona determinada, que tem uma infraestrutura maior, que deu para a prefeitura ir lá e colocar distribuição de água, esgoto, luz, energia, tudo isso. E a gente vai ver várias vezes isso. O prédio não precisa ser feio, às vezes ele é todo decoradinho. Aqui nós estamos no centro de Madrid, e do lado tem um outro predinho feinho, não tão bonitinho quanto esse, mas de poucos andares. Quando a gente vai para o centro histórico, daí eles descem 1, 2 andares, porque daí eram as casas familiares de 3 andares, feita de pedra ou feita de uma construção rudimentar, para que daí morava ali uma família. Depois, hoje em dia, mora 40 pessoas lá dentro. Existem prédios altos por lá? Existem, mas aqui é a parte das 4 torres de Madrid, 4 torres comerciais retiradas do centro da cidade, numa parte planejada para que tudo isso possa acontecer. Mas aqui são escritórios. E escritório tem uma demanda de água, luz, energia, lixo e etc. diferente da residência. Então, eles jogam os escritórios para algum outro lugar. Quem já foi a Paris sabe, não tem prédio alto em Paris, ali em volta da Champs-Élysées. Eles estão lá numa outra ponta da cidade, onde a prefeitura disse, aqui vocês podem fazer prédio alto, não atrapalha aeroporto, não atrapalha ninguém, e a gente monta infraestrutura para vocês. Então, vamos passear um pouquinho por Barcelona. Aí eu vou passar um pouco por várias cidades desse mapa, e depois eu mostro alguns pontos culturais, além do que eu vou contar de historinha para vocês agora. Barcelona é a cidade do Gaudí, ele fazia umas construções imitando a natureza, então não tem nada muito reto, é tudo parecendo árvore, parecendo alguma coisa diferente. Daí a gente olha aqui, essa é a Sagrada Família. Alguns de vocês já sabem ou já viram, já foram passear lá. Aquele padrão arquitetônico que eu falei para vocês está aqui, ó, 6 andares. A Sagrada Família é muito maior. Essa foto aqui eu tirei em 2009. Tem 10 torres mais altas sendo construídas aqui no meio. Essas 4 torres que estão aqui têm o dobro da altura da cidade. Essa igreja é gigantesca. A gente vai falar um pouquinho sobre ela. Mas antes, vamos ali para o Parque Güell, que é uma das coisas que o Gaudí fez um pouco fora da cidade, que daqui de cima eu tirei essa foto, vendo a cidade inteira e vendo o mar Mediterrâneo. Então é um parque que imita a natureza, parece que a gente está aqui por baixo de árvores, tem um monte de coisa genial. Esse lagarto aqui é uma publicidade do parque, nunca consegui tirar uma foto boa só do lagarto, daí eu montei em cima do lagarto, eu e esse monte de turista desconhecido apareceram na foto. E aí tem um negócio aqui todo tortinho que é super confortável para sentar, que fica de costas lá para aquele mirante que a gente estava vendo antes, tão confortável que já aparece meu pai sentadinho aqui, e ele pode depois entrar aqui para falar para vocês se ele se sentiu confortável lá. Mas se a gente volta uma foto aqui, ó, parece coisa de natureza, de Jurassic Park. Isso era o Gaudí, ele fazia a construção com cara de natureza e com formas imitando a natureza, que diz, se a natureza fica em pé desse jeito, eu faço construção desse jeito. Aí nós vamos chegar na Sagrada Família. Eu fui 3 vezes lá, em 2005, em 2009 e depois em 2013. A primeira vez que eu fui em 2005, para quem não sabe um pouquinho da história da igreja, ela é uma igreja que está em construção desde 1800 e roda de madeira, né? E aí o Antônio Gaudí morreu atropelado lá na frente da construção em 1900 e pouquinho, e ela ficou parada um tempão. E aí tá, cheguei lá em 2005, ainda tinha andaime por dentro da igreja. Aí dava para subir nessas torres aqui, tinha um monte de grua, continua ainda tendo, mas tinha muita coisa por construir.
Aí eu consegui subir numa das gruas, consegui olhar na cidade, tem uns predinhos altos por lá, e essas aqui são uns pedacinhos daquelas 4 torres. Por dentro da igreja ainda não estava muito iluminado, não tinha vitral, não funcionava. A gente passeava por ali, era obra. Como eu sou engenheiro, adoro obra, achei uma maravilha, mas ainda era muita obra, não dava para passear. Mas o que eu quero mostrar para vocês é essa maquete aqui do Gaudí. São essas 4 torrezinhas aqui que a gente está vendo, são essas 4 torrezinhas que terminam em vermelho aqui. Essas torres maiores, que vão ficar bem mais altas do que a cidade, ainda estão em construção. Essa aqui que vocês estão vendo em construção é essa torre do fundo aqui, mais ou menos em cima do altar. Mas você pode ter um altar para um lado, um altar para o outro. É uma igreja daquelas de modelo em cruz, né? Que aqui no Brasil a gente não tem muito, acho que é de Aparecida de Goiânia, é assim, mas é uma igreja gigantesca, com vários pedacinhos lá dentro. Eu vou mostrar um pouco mais da igreja para vocês. Eles têm uma fachada do Nascimento e outra da Glória. Aí vamos dar um zoom aqui na fachada. Olha a riqueza de detalhes que o Gaudí planejou lá em 1800 e alguma coisa, para um lado e para o outro. As fachadas são maravilhosas, dá para ficar um dia inteiro passeando. Por baixo tem um museu da construção, que eu separei para mostrar umas coisinhas para vocês aqui da construção. Não trouxe todas, porque é muita coisa, mas veja que não tem essa estátua daqui não é igual a essa daqui. Então não tem simetria. Existe toda uma arte em volta dele criar tudo isso em volta da igreja. Para cada cantinho que você olha, tem um detalhe. E o cara projetou isso há 250 anos atrás. Quando eu fui a primeira vez, me disseram a previsão é para ela ficar pronta em 2085. Eu falei, eu não vou viver para ver isso ficar pronto, né? Mas depois entrou um grupo de pessoas para conseguir fomentar o turismo lá e com o turismo fazer a igreja terminar, e agora parece que está previsto para terminar daqui a 2 anos. Mas tem que fazer umas desapropriações em volta para manter o projeto original dele. Não sei se eles vão chegar nisso. Aí, quando eu fui a segunda vez, já dava para entrar dentro, já tinha missa, já tinha celebração, já tinha casamento, mas não estava tudo pronto. Veja que tem uma ou outra iluminação, as outras não estão prontas, mas é legal ver que tudo aqui parece árvore, né? Aí eu tirei umas panorâmicas olhando para o teto e outras de baixo, né? Então tem um altar lá no fundo e você vê esse monte de árvore lá para cima, e aqui eu estou mostrando esse mesmo altar numa panorâmica olhando para os lados, né? Mas isso ainda era 2012 ou 2013, estava começando a ficar pronto lá dentro. Daí, recentemente, uma aluna minha teve lá e ela me mandou umas fotos, agora está muito mais bonito, os vitrais estão mais completos. Dando um zoom aqui no altar, dá para ver que a igreja embaixo já está pronta. Tudo que você pode usar, mas lá para cima, o quanto ela vai ficar bonita, e outras salinhas que tem lá por cima, que o pessoal da igreja pode utilizar, ainda falta um pouquinho. Mas lembra que eu mostrei para vocês agora há pouco que faltavam umas iluminações aqui? Ainda faltam algumas outras, ainda está em execução, mas já funciona muito bem e anda mais de 3 milhões de pessoas por ano lá, em época normal, sem pandemia, o que no Brasil a gente precisa espalhar pelo Brasil inteiro. Então tem um detalhezinho em cada canto. A igreja é linda, uma das mais bonitas que eu já vi na vida, mas tem tanta igreja bonita na Europa que é redundante falar em igreja bonita, né? Veja que arquitetos e engenheiros ficam muito felizes de ver essa quantidade de coisa. E foi tudo pensado lá há mais de 200 anos. Isso que eu acho incrível. E o pessoal está executando até hoje. Mas tem um monte de outras igrejas aí. Aqui eu estou em Barcelona. Isso aqui é o bairro gótico. Aqui em Córdoba, que tem muita influência árabe, mas tem igreja bonita, que por fora ela está lá dentro de um alcácer. A gente vai passear por Córdoba daqui a pouco. Aqui uma igreja em León, que eles estavam restaurando um pedacinho deles, colocam um mural de como é que é a cara da igreja para não ficar feio. Eu acho isso bem legal. Muitas construções históricas lá, eles imprimem como que vai ficar ou como deveria ser para não ficar tão feinha a obra, né? Aí em Sevilha tem igrejas bonitas também. Estamos olhando aqui a igreja por cima, depois a igreja por baixo. Em Cádiz, lá do sul, pertinho de Marrocos, tem igreja bonita também. Só que por que eu fico mostrando um monte de igreja? Porque eu sou cristão e quero evangelizar todo mundo? Não, é porque pelo lado da engenharia eu acho maravilhoso essas igrejas que têm centenas de anos e construída de pedra. Veja lá, a Catedral de Santiago de Compostela, toda feita de pedra. O pessoal vai peregrinar por lá. Aqui essa carinha redondinha aqui na foto sou eu. Na Copa do Mundo de 2010 eu acabei indo sem querer lá para Santiago de Compostela. Troquei um voo barato que eu tinha de Portugal para cá, subi para encontrar um amigo meu português, depois queria voltar de trem, estava muito ruim, voltei de avião, peguei um avião baratinho. Mas vamos ver mais uma igrejinha de pedra, agora lá no norte, no Santuário de Covadonga, perto de uma cidade chamada Gijón,
que é uma das capitais de província. Se a gente olhar aqui no mapa, Bilbao está um pouquinho mais para lá, mas eu vou mostrar umas coisinhas de Gijón para vocês. Então, a gente está ali por Gijón, é um pouco estranho para nós em português falar esse Gijón, que tem paisagens muito bonitas. Aqui não dá para saber se eu virei a foto de ponta cabeça ou não, tirando foto da natureza com lago, para provar que sou eu, está ali o selfie, mas estou bem pertinho do Mar do Norte, que tem muita pescaria, e isso se transforma em frutos do mar. Tem uma oferta de frutos do mar na Espanha que é incrível. Quando voltar um mapinha, eu já mostro um pouco mais disso para vocês. Então, o Mar do Norte é bastante bonito. Vamos passear um pouquinho por Bilbao. Bilbao, vamos dizer assim, é a capital do País Basco. Você anda na rua lá, as placas estão no idioma próprio deles. Inclusive, lá em Barcelona, o pessoal tem o catalão, que eles ensinam catalão na escola, assim como no País Basco, eles ensinam o idioma deles, que eu me esqueci o nome. É um nome bastante esquisito, só que eu não tenho nenhuma foto que mostre o idioma separado, só tenho uma que vai aparecer aqui para vocês. O que eu mais gostei de Bilbao foi passear por esse rio e o Museu Guggenheim. Que coisa mais exótica, esse navio de metal aqui, que o museu por si só é uma obra, aí tem um monte de obra por fora, mas já vamos andar aqui por baixo dessa aranha, ou isso aqui são os pirulitos, tá vendo aqui o tamanho dos pirulitos, o tamanho das pessoinhas, a gente já vai ver os pirulitos ali. Aí tem um monte de bolinha bonita. Ali tem umas coisas que são permanentes nesse museu Guggenheim. Vale muito a pena a visita lá. Até para quem não gosta de arte, não entende de arte, acha que arte não serve para nada, vai dar um pulo lá no Guggenheim, vai passear um pouquinho para ver esse navio todo Eu acho ele mais bonito do que o que tem nos Estados Unidos, porque esse aqui é o original. Mas, ó, tá aí uma aranha de aço, daí aqui a gente olha a aranha pelo outro lado, né? Eu tô por dentro do museu ou por fora do museu. Tem um gatinho de flores lá, que volta e meia eles ficam mudando as flores de noite, ele é super bonito, mas nenhuma das fotos que eu tinha aparecia muito bem o gatinho, eu trouxe ele de dia. Olha aqueles pirulitos que eu mostrei para vocês. Daí a gente entra dentro do museu e aquelas formas se replicam aqui dentro, né? Tem umas cascatas de vidro, o museu é todo torto por dentro, mas muito interessante, né? Engenheiro civil e arquiteto aqui se divertem. Eu adorei esses negócios de aço patinável, que são uns labirintos, que tem uns que você consegue entrar dentro e outros não. Esse negócio é super alto, né? Se você olhar, aqui dá para ver. Tem um ser humano aqui pequenininho, ele é bem menor do que isso. A pessoa não passa aqui no meio, mas ela passa pelo outro lado. Aí trago aqui mais uma imagem e outra olhando de baixo aqui, para a gente tentar entrar nessas rodinhas daqui. É um negócio permanente que tem lá. Cada obra de arte dessa tem uma historinha. Não vou contar para vocês a história de cada museu, mas eu achei esse museu muito bonito. Uma cascata de vidro dentro, que depois você anda por trás da cascata de vidro. A maioria dos seres humanos não vê graça nenhuma. Eu, que sou engenheiro civil, acho maravilhoso ver uma cascata de vidro. Ou umas escadas, todas bonitinhas, toda metálica, pintada de cinza. A gente gosta de escada que rodopia, né? Mas a gente sai do museu, vamos passear de barco, né? Aí aquele padrão arquitetônico, os predinhos de 4, 6 andares estão ali em volta do rio. Mas eu quero chamar a atenção para esse muro de contenção aqui. Para não ficar feio, eles grafitaram o muro. Ficou muito legal. Eu nem sei se isso aí é permanente. Eu fui lá uma única vez, depois a Beth me conta, quando ela foi para Bilbao, se ela viu aqueles carinhas ali. E aqui o padrão arquitetônico que eu falei está ali, predinhos de 6 andares, de diferentes tipos arquitetônicos. O negócio é não deixa a cidade crescer demais, senão a gente não tem infraestrutura para isso. Para provar que o idioma lá do País Basco é diferente, isso aqui era a maneira que eles chamavam aeroporto. Isso aqui não é espanhol normal, é a maneira deles. O idioma parece coisa de viking lá, tem um monte de K no meio das palavras, mas eu não quis procurar nenhuma foto da internet para não ter problema de direito autoral, já que isso aqui vai para o YouTube depois. Deixa eu ver como é que eu estou de tempo, tá ótimo. Agora vamos passear um pouquinho em Madrid. Madrid é o centro do país. Veja que Madrid está longe para burro do Mar do Norte, está longe para caramba de Valência ou do Mar do Sul. Só que em Madrid a gente encontra os melhores frutos do mar do país, vivos, que eles pescam lá em Valência e vai direto para Madrid. Você encontra lagosta viva, ostra viva, camarão vivo, um monte de coisa viva. Você encontra mais frutos do mar aqui no meio do país do que lá onde eles pescam. Um pouco esquisito, mas funciona muito bem. Eu morava aqui, em Cidade Real, ao sul de Madrid. Eu encontrava lagosta viva na minha cidade. Só que eu tinha que ver o dia certo que chegava num caminhãozinho refrigerado, e para quem gosta de lagosta era muito bom. Mas eu não como frutos do mar, ainda que eu vou mostrar muito frutos do mar para vocês. Toda cidade importante da Espanha tem uma Plaza Maior, que é a praça maior que existia na época que eles deram o nome para ele de Praça Maior. Em algumas cidades a Praça Maior foi superada. A de Madrid é turística, porque ela fica no centro, ali está perto do Palácio Real,
está perto do Mercado de São Miguel, um monte de coisa, mas é muito chato. É feio, é tudo igual para um lado e para o outro. Tem uns cafezinhos, uns lanchinhos, umas lojas de souvenir lá que é tudo caro para um caramba. Então, assim, quer ir passar pela Praça Maior, passa. Mas daí, o que acontece que é legal? Numa praça dessa tem show, tem protesto político, tem feira, tem um monte de coisa. Então, quando tem um evento, daí vale a pena você ocupar essa praça grande. Não acho muito bonita a Praça Maior de Madrid. Já vi algumas mais bonitas. Mas Madrid tem uns prédios diferentes. Aí nós fomos lá dar uma conferida, paramos no meio da rua para tirar um selfie, e aquelas 4 torres gigantes que eu mostrei para vocês estão ali atrás. Aqui a gente está pertinho do estádio do Real Madrid. Madrid tem palácios incríveis, e aqui eu vou falar bem rapidinho sobre o museu. Para mim, os melhores museus da Espanha estão em Madrid. O Museu del Prado, o Museu Reina Sofia. Lá vocês vão encontrar coisa do Picasso, do Velázquez, do Goya, do cara lá da La Casa de Papel, agora esqueci o nome dele. Tem um monte de coisa legal. Só que é tanta história, mas tanta história, que você vai em 2 museus no mesmo dia, dá overdose de museu. Até quem me ensinou esse termo foi uma amiga minha que eu vi na live aí no começo. Então, o que eu sugiro para vocês? Vai num museu só no dia e pega o audioguia. Daí você vai na frente da obra do Picasso lá, você que nunca viu um quadro do Picasso na vida, vai falar assim, puta merda, os caras acham esse troço bonito, né? Porque é tudo quebrado, tudo recortado. Daí você pega o audioguia e escuta ali em português, em inglês, ou no idioma que você for familiarizado, tem uma história por trás daquilo. Dá para passar 5 dias dentro do Museu del Prado. No Reina Sofia, uns 2 dias só. Assim, Madrid respira cultura. Madrid é muito legal de dia, tem parque muito bonito, tem museu, tem gastronomia, tem balada, tem um monte de coisa, mas dava para fazer uma live dessa só para falar de Madrid. Então, o negócio é que eu morava numa cidade pequena, na minha cidade tinha 1 cinema e 2 supermercados grandes. Às vezes eu tinha saudade de cidade grande, eu achava uma desculpa, pegava o trem e ia para Madrid para passar um dia em Madrid, para ser cosmopolita, para sentir cheiro de trânsito, para ir num shopping grande, para comprar produtos mais exóticos que não chegavam na minha cidade. Então, assim, no começo eu gostava mais de Barcelona do que de Madrid, porque a cidade de Barcelona é mais charmosa, mas depois eu me acostumei tanto a Madrid e eu sei andar tanto por lá que hoje em dia eu ando como se fosse a minha cidade. Conheço melhor Madrid do que eu conheço o Rio de Janeiro, onde eu morei por 3 anos. Que um engenheiro civil pega um mapa de metrô e você sabe andar e ver aquele monte de opção, e é legal para burro ter opção, né? E a gente vai no Brasil, você tem pouquíssimas opções de trânsito e transporte. Essa aqui é uma das praças que eles vêm comemorar título do Real Madrid aqui. Eu acho que essa aqui é a Praça Las Cibeles. Depois, se alguém está na live aí e sabe disso, pode me corrigir, mas eu acho que geralmente eles vêm aqui quando Real Madrid ganha a Champions League, andou ganhando várias nos últimos anos, agora o futebol espanhol está meio pobrinho, não sei quando é que eles vão ganhar de novo. Tem umas coisas bem interessantes em Madrid, e aí eu quis trazer essa pontezinha que ela está em cima de um parque, talvez essa seja a melhor foto para eu mostrar isso para vocês. Tá vendo que tem uns predinhos lá? Aqui na frente desses prédios passava uma avenida, que é a M30, que é uma avenida radial que dá a volta em Madrid. Aí eles fizeram um parque por cima e enterraram a avenida, porque a cidade cresceu tanto, então esses predinhos que olhavam para a avenida, igual tem lá no Rio de Janeiro, aquele elevado que sai do túnel Rebouças e tem um predinho na frente. Aí eles decidiram criar um parque onde antes era uma avenida e fizeram essa ponte que imita o DNA. Daí fui eu lá com a ponte é super bonita, né? Parece mesmo DNA, e isso aqui é um parque que por baixo tem uma avenida. Custou um dinheiral para eles fazerem isso, mas ficou bem mais legal para a cidade e supervalorizou os bairros onde antes você tinha uma avenida, daí você enterrou essa avenida. Vamos fazer isso um dia aqui no Brasil? Fizeram um pouquinho disso lá no Rio de Janeiro, lá no Pier Mauá, mas precisa de um grande investimento, né? O estádio do Real Madrid, um dos estádios mais bonitos que eu fui na vida. Subi lá com o pai no 4º andar para a gente ver e depois a gente desce. Por que eu chamo 4º andar? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 4,5 andares. Nenhum estádio do Brasil tem tantos andares assim. Quando eu fui num jogo lá no estádio do Barcelona, a torcida adversária ficava lá no último andar. E esse estádio que eu já acho bonito, porque num jogo que eu fui, eu entrei na porta 112. Você entra, tá vendo cada uma dessas portinhas aqui? Você entra por uma dessas portinhas e você tem acesso a essa quantidade de cadeira. Você não passa para o outro lado, tem uma divisória. Então, cada pedacinho desse para o pessoal não se misturar. E lá por trás tem um monte de entrada em separado. E o mais incrível é que o Real Madrid acabou de reformar o estádio dele. Depois você joga no YouTube lá, tá muito lindo. Quem tiver a oportunidade, dá para você ir visitar lá, é baratinho, né? Custa o preço de uma passagem de avião, lá, sei lá, 18 euros, 21 euros, para você fazer a visita, né? Aí custa tão barato assim viajar de avião, se você souber
como viajar custa. A gente falou sobre isso lá no começo. Mas tá bom, vamos sair de Madrid, porque o que eu falo para todo mundo que vai para Madrid a primeira vez? Você não gosta de museu e não gosta de comer frutos do mar, qual é a melhor coisa para fazer em Madrid? Vai para Toledo. Como assim vai para Toledo? Toledo está a 40 minutos de trem ali para baixo e Toledo é uma cidade medieval. Você pode dormir em Madrid, vai passar o dia em Toledo e volta. Ou ainda, vai dormir uma noite em Toledo, vai ser mais barato do que dormir em Madrid. Deixa suas coisas num guarda-volume lá em Madrid e vai passear numa cidade medieval, que tem uma igreja gigantesca comparada com o tamanho da cidade. Tem um prédio grande da universidade aqui que saiu fora da foto. Vou mostrar um pouquinho da igreja para vocês. Essa aqui é uma das entradas da igreja. Se você for olhar no Google Maps, essa igreja tem umas 5 quadras por 3 quadras. Você pode entrar por uma lateral, pela outra lateral, pela outra lateral. A igreja é fantástica. Você passeia por dentro dela, a quantidade de riqueza de detalhes que tem lá dentro. Estava falando de uma igreja antes, estou falando dessa. É que eu gosto de detalhe. Eu acho muito legal de ver, não só os detalhes do altar, mas como funciona a igreja toda por dentro, que ela tem um monte de salas, câmaras, coisa separada de acesso ao público, não acesso ao público. Mas Toledo é uma cidade em cima do morro, uma cidade toda construída de pedra, com ruas inclinadas, ruas bem fininhas, que às vezes nem passa um carro, construções de pedra, ou a maioria de pedra aqui embaixo, depois começa a ser de tijolinho lá em cima. É uma cidade medieval muito bonita, muito agradável e aconchegante. Lógico que não é tudo de pedra, tem umas coisinhas de tijolo pintado ali por fora, como aparece nessa foto do fundo aqui. Mas é muito legal você passear por um desses cenários de filme antigo. A gente vai ver vários cenários de filme antigo aqui, até vou mostrar para vocês uns lugares de Game of Thrones. Ó que bacana. Passeia carro aqui pelo meio desses locais de pedra, mas essa é uma rua bem larga. Nessa aqui passa um carro e a pessoa tem que se espremer na parede, né? E aí tem umas pontezinhas de pedra ou de tijolo, que aqui minha mãe estava passando embaixo, aqui ela ficou bonitinha a iluminação. Então são coisas que foram construídas antes de Cristóvão Colombo sair da Espanha e conquistar as Américas, antes do Pedro Álvares Cabral atravessar o mar. E está lá até hoje. Eu acho isso incrível. E construção de pedra dura bastante, e construção de pedra é bonito, né? Veja aqui, primeiro andar de pedra, segundo andar de tijolinho. E olha que legal, eu estou no calabouço aqui, no sótão de um hotel, e é tudo desses tijolinhos aqui, que quando não é tijolinho é pedra. Tem um pouco de pedras da fundação aqui, que era o salão para tomar o café da manhã. Aí eu morava em Cidade Real. Qual é a graça de Cidade Real? Cidade Real era uma cidadezinha pequenininha que um dia um rei por aqui passou e falou, nossa, esse povoado aqui é tão bonitinho que eu vou evoluir ele a categoria de cidade. Não tem nada de turístico lá, tem alguém aí que já foi me visitar lá e vai dizer, Cidade Real é turístico, tem uma hora lá que sai uns santinhos lá na Praça da Igreja, a Praça da Igreja é bonitinha. Mas é uma cidade pequena e barata, mas a graça dela, essa linhazinha azul que está passeando aí na frente de vocês, foi o primeiro trem rápido da Espanha, Madrid-Sevilha. Daí, como esse trem passava por Cidade Real, falaram assim, então vamos colocar uma universidade aqui. Em 1982, colocaram uma universidade lá e chamaram ela de Universidade Castilla-La Mancha. Essa comunidade autônoma aqui em volta é toda Castilla-La Mancha. Então, como tinha o trem para chegar ali, puseram uma universidade. Hoje em dia tem uns 40 mil alunos lá na universidade. O laboratório onde eu fui fazer pesquisa lá era 10 vezes mais avançado do que qualquer laboratório que eu conhecia para engenharia civil aqui no Brasil. Então, a graça de Cidade Real é que ela está no meio do caminho de um trem rápido. Me custava 22 euros para eu ir daqui para Madrid de trem. Se eu comprasse de volta era um pouquinho mais barato. Hoje em dia custa um pouquinho mais. Só que se eu pegasse o trem que vem de Sevilha, daí custava 40 e pouco. Então tinha os horários mais baratos, tinha os horários mais caros. Mas tá bom, vamos passear um pouco mais pela Espanha, mas tá aí, Cidade Real, um amigo nosso dando tchauzinho aí na entrada da cidade, a cidade pequenininha, mas é na terra Castilla-La Mancha, terra do Dom Quixote e do Sancho Panza, dos moinhos de vento. Então, para quem não leu, mais uma vez, fica o spoiler, leia Dom Quixote da Mancha. E aí vamos descer um pouquinho, vamos lá para as cidades com influência árabe. Vamos passear em Sevilha. Esse é o Alcázar de Sevilha. O que é o Alcázar? É uma construção fortificada, não é muralha, é um palácio. Isso já foi palácio de romanos, lá antes de 700 e alguma coisa, e depois teve invasão dos árabes na Europa, e aí eles construíram coisas no padrão deles, e é muito bonito e muito diferente. Quando olha isso daí, vê que isso tem um certo padrão árabe.
E aí, bem bacana de ver, bonita a arquitetura, você olha as paredes, tem detalhes, as escadas têm detalhes coloridos, e os jardins são muito bonitos. Deixa eu ver se aqui aparece, tá aqui um jardim de novo. Alguns desses jardins aqui foram usados para filmar coisas do Game of Thrones, quando o pessoal ia lá para o sul, que tinha aquele pessoal no deserto de Game of Thrones, foi filmado aqui em Sevilha. É um palácio de visitação pública e também serve de aposento real ou de gente famosa. Então, tem uns lugares de dormir lá que, de vez em quando, o pessoal do alto escalão aparece por lá. Por baixo tem água, né? Porque eles vão recolhendo água nessa área grande para poder sobreviver. Construções de 800 e pouco. Depois você dá uma olhada no Google lá e vai ver o Real Alcázar de Sevilha. Muito bonito. A cidade, dali que saiu o Cristóvão Colombo para vir dar um passeio pelas Américas. A história é bem legal, mas a gente está mais acostumado com a história do Colombo. E numa tal época de calor ali, isso era um pouquinho depois da Páscoa, daí as mulheres se vestem de sevilhanas e aí passeiam por lá, tem uma feira toda bonita e colorida, mas o negócio lá é você fugir das ritanas, né, das ciganas. Ai, credo, isso é preconceito, Arthur? Não, o negócio é que quem nunca foi para lá ou nunca viu uma cigana tentar te oferecer uns raminhos de alecrim, que ela diz que é para sorte, daí você pegou o raminho de alecrim, ela vai grudar em você, que ela quer ler tua mão em troca de um trocadinho, você não dá trocadinho, ela começa a te amaldiçoar. Então, fuja da mulher que quer te dar um pouquinho, eles chamam lá de Romero, né? Um raminho de alecrim para ler sua sorte, você não precisa de sorte nenhuma, continua a sua viagem, vai gastar seus eurinhos no bar ou no comércio, ou compra um abanico, né? Esqueci o nome do abanico em português, alguém escreve no chat aí e me diz, minha mãe adora, esse é leque, né? Tem bastante leque bem bonitinho lá. Tem uma praça bem bonita, que quando eu fui aqui, aparece 2010, ela estava em obras ainda, na próxima foto aqui, ela está em obras, uma praça redonda, passa um riozinho dentro direcionado, né? Tá vendo que isso aqui é obra, daquelas praças maiores onde eles fazem evento, eles constroem umas praças, tem muita história por trás de cada uma das fotos que eu estou mostrando para vocês, mas eu quero passar rapidinho, agora vamos viajar do lado ali, tinha um outro castelo ali em Córdoba, o Alcázar de Córdoba, construção também milenar, tudo feito de pedra, ainda conservado, com telhadinho, funciona. Então, isso está aberto para visitação, são palácios que reúnem natureza e um tanto de história. Você olha ele por fora, ele tem essa carinha de areia, você vai chegando perto por dentro, ele foi transformado em igreja. Daí tem um monte de coisa que a própria igreja se apossou daquelas construções árabes e usa e não quis modificar nada, mas é tudo muito bonito e muito com esse desenho árabe, um monte de coisa arredondada, uns detalhes que fogem um pouco da construção romana. E daí damos um pulinho um pouquinho mais para a esquerda no mapa e chegamos no maior deles, que é a Alhambra de Granada, que para mim é a mais bonita de todas. Todo o complexo da Alhambra de Granada tem 142 mil metros quadrados de palácio e natureza. Aqui eu estou olhando a cidade por dentro da Alhambra, então uma cidade amuralhada ali que vivia a sociedade real, tem umas histórias muito legais de como funcionava e dá uma olhada no padrãozinho arquitetônico que eu falava para vocês antes. E vamos passear por dentro, né? A gente vê essas construções árabes com cara de areia, né? As rochas que tinham na região para eles entalharem e fazer isso, e tudo muito bem detalhado, né? Você pega uma vista bonita da natureza, faz todos os desenhos árabes e vai fazendo dessas vistas. Daí fui passear com um monte de amiguinho por lá, era um calor danado, tanto que a gente estava de bermuda, né? Perto do verão, e aí o teto dessas construções é bonito, essa foto é um pouco confusa, mas eu estou vendo aqui um monte de coisa pintadinha que parece que está pendurado, mas é tridimensional, e umas janelinhas lá em cima. Daí a gente vê uns vitrais coloridinhos que, diferente das igrejas cristãs, eles estão na parede lateral, esse aqui está no teto e, dependendo da insolação, ele vai mudando a coloração ali em volta. Uma quantidade, uma riqueza de detalhes, tudo feito em rocha, que eu acho muito bonito. Daí eu gosto bastante dessa foto, muito cara de Game of Thrones, daí eu dou uma giradinha aqui, parece que as duas fotos estão juntas, e quando você olha uma dessas janelinhas, daí ela vai mirar para um lado importante, seja para defesa da muralha, ou seja para você contemplar o reinado lá de Granada, né? Vale muito a pena a visita. Essa atração aí recebe mais de 2 milhões de pessoas por ano, e o Brasil recebe 6 milhões de pessoas. Tem jardins muito bonitos, com fonte para ficar mais refrescante, porque lá é um calor danado no verão. Vale muito a pena
a visita, mas tem que ser um pouco civilizado, né? Alguns de nós já ia querer nadar por aqui. Você consegue até andar por cima desses jarrinhos de jorros de água que saem do chão, e no verão ali o pessoal se diverte. Aí vamos trocar um pouquinho essa influência árabe de construção e vamos dar um pulo em Valência. Valência tem umas coisas um pouquinho diferentes. Tem um oceanário, que é um dos zoológicos mais legais que eu já vi na vida. Ele é muito mais voltado para o mar, mas tem um monte de outras coisas interessantes. A arquitetura é muito legal, daí aqui já não é mais o Gaudí, aqui é o Calatrava, que tem toda uma história um pouco maior no mundo moderno para fazer esse tipo de construção, e lá tem show de golfinho. O golfinho é maravilhoso, né? Todo mundo adora golfinho. Eu até já dei beijo num golfinho com alguém que está aí assistindo a gente. Golfinho é bacana, golfinho é bacana. Vamos ver show de golfinho, mas quero mostrar um pouquinho mais de coisa para vocês. Tinha morsa também lá, tinha pinguim. Aí aqui um aquário que a gente passa por baixo, tá aí meu pai passeando no aquário, tá aí meu pai embaixo de um tubarão. Aí, para quem nunca viu um tubarão, é super legal ver tubarão. Aí tem uns tubarão pequenininho, um tubarão aqui, 2 tubarões, 3, 4, 5. Não consegui pegar uma foto, mas tinha mais de 40 tubarões lá e a gente via eles por baixo. Na mesma cidade que tem esse oceanário, teve grande prêmio de Fórmula 1. Foi só por 5 anos, o Felipe Massa ganhou o primeiro lá em 2008, mas bem legal e bem bonitinho lá. Agora, não sei se eles fazem coisa de MotoGP ou não lá, mas a partir de 2012 o GP Europa foi para outro lugar. E aí o lugar que eu quero mostrar para vocês, para a gente começar a falar de comida que está na hora da janta e deixar vocês com fome, é o Mercado Central de Valência. Um dos mais legais que eu fui no mundo, porque às vezes eles são pequenininhos. Esse aqui era gigantesco, tinha mais de 400 lojas. Daí você vai achar frutas, verduras e legumes. Meu pai adora alcachofre, essas aí eram bem gordinhas e bem baratinhas. Tem Ramon, que Ramon é um assunto espanhol bastante gostoso, e a gente já vai comer um pouquinho de Ramon na história, mas o que tem lá é frutos do mar. Pata de caranguejo, polvo, como é que a gente chama cigala em português? Langostim, né? Ou lagostinha. Aí estamos olhando elas um pouquinho mais de perto. Daí esses camarões vermelhos, que são o carabineiro, que a casca dele é grossa, daí você frita ele assim na grelha e depois arranca essa casca. Vamos olhar os camarãozinho mais de perto. Isso aí é quase do tamanho da mão. Depois eles vão aparecer cozidos daqui a pouquinho. Tem uma lagosta diferente que eles chamam de bogavante, que daqui a pouco vai aparecer meu pai comendo uma, mas tem a lagosta que nós estamos acostumados aqui. Lá eles comem tudo quanto é porcaria que tem no mar, né? Tudo quanto é caramujinho. Alguns de nós aqui no Brasil comemos também, mas lá isso vale dinheiro. Eles comem até enguia, né? Acham gostoso. Eu não gosto de frutos do mar, mas tem. Tá aí papai fazendo uma lagosta, é a primeira lagosta que ele vai aparecer aqui fazendo, já ele vai fazer mais uma lagosta. Tá aí a lagosta feita e nós tomando uma cava Freixenet lá, que é um dos espumantes mais competentes que tem lá. Daqui a pouco vai aparecer a imagem de um outro. E aí, essa historinha das vieiras, só um pouquinho que eu preciso tomar um gole d'água. O que é vieira? Para quem conhece esse negócio, isso é caro pra caramba. Isso é bem pequenininho porque vem dentro de uma concha. Dá uma olhada aqui o tamanho da vieira, dá uma olhada o tamanho do camarão. Ela é maior que o camarão e muito maior do que essas conchinhas. Tanto que custava caro lá, 35 euros o quilo. Hoje em dia, com 35 euros, transformado em real aqui, dá quase para encher 2 tanques de gasolina, né? Mas nós compramos as vieiras. Olha o tamanho da vieira aqui, olha o tamanho do meu contrafilé. Fazendo a vieira grelhada ali, parece um medalhão de mignon. Você vai comer aqui no Brasil, é menor do que a ponta do dedão. Aí, tá aí, ó, o dedão dava só a altura da vieira. Meu pai ficou maravilhado, porque ele tinha comprado 200 dessa congelada e trazido para o Brasil, mas depois ele entra aí e fala se foi o melhor vieira que ele já comeu na vida, eu tenho certeza que foi. Aí eu que não como, comprei lá um pequeno contrafilé e daí na janta nós comemos contrafilé com vieira, entre outras coisas interessantes, queijo, fruta, cava espanhola, morango. Fizemos uma festa lá, porque era aniversário da minha mãe, a gente tinha que comer e beber bem. Daí saímos de Valência nessa história toda e vamos dar um pulo em Zaragoza. O que tem de diferente em Zaragoza? Primeiro, que a gente achou incrível que a estação de trem que a gente estava tinha o nosso hotel. Eu escolhi isso de propósito, porque daí você chega e já se livra das malas, na hora de ir embora você vai direto. Tinha que dar uns 400 metros para conseguir entrar lá e chegar no ponto de embarque. Mas era super fácil, só que a gente estava a 3, 4 quilômetros do centro histórico, né? Daí fomos lá passear no centro histórico,
tinha essa muralha de umas pedras bonitas que a gente não entendia por quê, depois que anoiteceu, que a gente entendeu. É aquelas pedras translúcidas, e tem um foro romano ali, que você pode viajar por baixo do castelo lá. Então tem um castelo de pedra todo bonitinho, com certa influência árabe. Aí você tem tanta influência árabe no desenho ali, quanto você olha para o teto, tem umas coisas bem bonitas, às vezes o teto é mais bonito do que o resto da construção, mas o legal era visitar lá embaixo, porque daí tinha tudo que eles chamam de, em espanhol da Espanha, acho que da Argentina também é cimentação. Aqui nessa foto aparece o cimento, isso aqui é a fundação, e a fundação toda feita em pedra gigantesca, porque isso aqui é arenito. Arenito é uma pedra porosa, é quase que uma areia prensada, e isso não tem muita resistência, então eles precisavam de coisa bem robusta para conseguir fazer as fundações de construções maiores. Depois veio o homem grande aqui, fez com concreto por cima disso e preservou essas ruínas. O que eu achei mais legal foi a primeira vez que eu vi na vida, depois eu achei a segunda em Sydney, na Austrália, uma igreja de arenito. Então, cada pedrinha dessa que vocês estão vendo aqui, que faz a estrutura principal dessa igreja, é de arenito. Aqui, arenito, a gente faz aquelas chapinha bem fininha e coloca em volta da piscina, que dá um certo atrito para você não cair da piscina, e lá eles fizeram todas essas torres aqui com arenito. Eu achei incrível, porque arenito é uma pedra de pouca resistência. A igreja é bem bonitinha, tem um telhado bem conservado lá, eles devem ter alguém com VAP que vai lavar aquele telhado de tempos em tempos para ele ficar tão coloridinho assim, mas o que eu achei incrível é a igreja feita de arenito. Aí agora vamos começar a falar um pouco mais de comida. Vamos dar um pulo em Salamanca. Salamanca também tem igreja de pedra bonita, que já é uma pedra um pouquinho mais resistente. Tem uns palácios, que daí o palácio é da prefeitura, da universidade, um monte de construção de pedra, limitado ali em 3 andares, que é tudo construção antiga. Então essa parte central histórica é bastante antiga e muito bonita. Aí você vê umas casinhas, isso aí era casinha de uma família só, 3 andares. Esses pontinhos que vocês estão vendo na fachada são caramujinhos, né? São a casquinha da conchinha da Shell, tudo feito em pedra. Eu adoro construção em pedra. Mais uma igrejinha feita em pedra lá em Salamanca, e daí peguei um pedacinho da fachada da Universidade de Salamanca, que daí tem um monte de historinha, que tem um sapinho em cima de uma caveira, depois tem uma outra caveira com uma sujeirinha. Aquilo ali não é coisa de pomba, aquilo ali é coisa feita de propósito na fachada, e daí tem um monte de segredos para você descobrir do que está acontecendo na fachada, tem um monte de historinha para ver, dava para a gente ficar uma noite inteira falando só da fachada da entrada principal da Universidade de Salamanca. Mas o que interessa é Ramon. Ramon, para mim, é a melhor coisa que tem na Espanha. Aí tem que desmistificar algumas coisas. Vamos pensar, primeiro, que aqui no Brasil a gente fala que o Ramon bom ou o Parma bom é o pata negra. Então quer dizer que se eu pegar um porco que tem as unhas pretas, o porco é bom? Não, isso é lenda urbana. O que interessa é a raça do porco. A maioria das raças boas do Ramon ibérico tem a pata negra, mas o pessoal fez um monte de mistura e de repente pega um porquinho tabajara, um porquinho que não é muito bom, e dá um jeito de misturar com outro que ele nasce com a pata negra, mas ele não é tão gostoso igual. Então, para o Ramon ser bom, ele precisa de 3 coisas: a raça do porco ser boa, a alimentação dele ser boa, e você maturar ele pelo tempo adequado. Eu vou ensinar para vocês nos próximos minutos como é que faz Ramon para você fazer em casa. O grande problema é que aqui a gente não tem a mesma temperatura que eles têm lá. Mas vamos aprender um pouquinho sobre Ramon. Meu pai adora Ramon. Eu era um pouco ignorante. Nos primeiros anos lá eu comprei uns e eu não achei eles muito bons. No final, e vai aparecer para vocês a história dos meus últimos anos lá, eu comecei a comer um Ramon a cada 2 meses depois que eu ganhei um. Mas tem Ramon no mercado, tem Ramon em tudo quanto é lugar e de tudo quanto é preço, né? Um muito, muito, muito bom, você vai ter que pagar mais do que 300 euros uma perna inteira dessa de 7 quilos. Se você não sabe onde comprar e vai na loja muito chique, vai custar 500, 600, 700 euros. Agora, você quer um Ramon muito bom e viu ele no mercado aqui e ele custa 5 mil reais, acha uma passagem barato, vai para Madrid, eu te digo onde é que você compra um baratinho e volta, vai te sair pelo mesmo preço do que comprar o Ramon inteiro. Só que tem que saber cortar, tem que saber cuidar dele, né? Eu levei um Ramon desse para a praia e ele ficava suando naquele calor lá, porque ele não foi feito para ficar derretendo na praia, né? Mas vamos aprender como é que faz Ramon. Vou ensinar para vocês em pouquíssimos minutos. Isso que vocês estão vendo é uma banheira de sal. Eu escrevi Ramon com o dedo aí para mostrar. O pessoal coloca sal e peso em cima. Isso aqui é a mesma banheira, está coberta ali com plástico e colocando esses bloquinhos de concreto por cima. Os Ramonzinhos estão enterrados ali. Mas qual que é a lógica? Cadê o mouse aqui? Ele não pode nem estar para o ar aqui em cima,
nem encostar nas paredes do lado, nem na parede do fundo. E o fundo tem que ser um pouquinho aberto para escorrer um pouquinho de água do que vai secar, porque senão aquela água vai para o fundo e ela apodrece lá e junta bicho. Então, tem que deixar aquele negócio pingar. Deixa ali umas 4 semanas no sal grosso. É um monte de sal grosso, meu colega que faz isso lá na chácara dele, eles reaproveitam o sal grosso de um tempo para o outro. Daí você desenterra o bicho de lá, ele vai estar afogadinho no sal, você pega um pincel, tira todo o sal dele, tá ali a mãe dele tirando o sal, estamos limpando os ramonzinhos ali, depois você lava ele, porque tem sal pra caramba, daí tá ali, eles lavadinho, vamos esperar. Tá lavando um por um. Daí aqui ela tá passando uma meleca, que eles chamam de merrumre. É uma mistura de pimentão ralado, que eles usam muito lá, daqui a pouco vai aparecer o pimentão ralado na paella também, e daí ela passa essa meleca, tá vendo ali, ela passou em 2. Tem pimentão ralado, tem alho, tem vinagre, tem um pouco mais de coisa, que ela vai pendurar o bicho, e essa parte aqui, que era a parte que encostava dentro do porco, que está em carne viva, o resto tem gordura por fora. Essa parte aqui os animais vão tentar comer ali e vai tentar apodrecer. Então tem que passar algo ali para os bichos não comer. Então veja, esse aqui não passaram ainda, esse aqui passou. É uma pasta ali de páprica, alho e um pouco mais de coisa. Depois vocês procuram na internet mejunge com J, como é que faz um mejunge, para daí você passar naquela parte ali. E aí pendura eles e deixa eles num local pouco iluminado, tá vendo que tem uma veneziana ali, e vai deixar eles maturarem por mais ou menos um ano. Então aqui eles estão novinhos no dia que a gente fez, esses aqui são os do ano passado. Daí já tá meio mofadinho isso aqui, depois você limpa isso daqui, e aí é só alegria, vai cortar o ramon e vai comer. Só que o meu amigo que fazia isso, comprava de um porco lá da cidade dele, não comprava do porco chique, primeira linha, alimentado com belhota. Aí o ramon dele era gostosinho, não era super bom. Só que como eles comem um ramon por mês, o que eles fazem? Vai lá no final do ano, compra 18 porco desse. Daí tem um para cada mês e tem uns para guardar, para endurecer um pouco mais, para dar de presente para um amigo. Para eles ficava bem baratinho fazer isso. Qual que é o nosso problema aqui? É que o ambiente onde esse ramon vai secar precisa ser um ambiente seco, frio e com circulação de ar. Nós não temos esse ar seco aqui. Para a gente fazer isso aqui, e os que fazem isso aqui no Brasil, fazem com câmara fria. Daí não é a mesma coisa, não tem os micróbios que tem no ar lá que vão fazer com que essa cura fique um pouco melhor. Qual que é a diferença principal do ramon da Espanha para o presunto Parma? O da Espanha é mais salgado, por causa daquela banheira de sal e um pouco pela alimentação do porco. Eu, que morei na Espanha, gosto mais do ramon do que do presunto Parma. Sei saborear bastante bem os dois, mas eu acho o Parma um pouquinho mais doce. Aí, quando eu terminei o doutorado, eu ganhei um ramon de presente da minha equipe de trabalho lá. Primeiro eu achei que era uma guitarra, depois eu achei que dava para comer feito um animal, aí tive que chamar um amigo meu lá para ele me ensinar que tem que cortar a fatia bem fininha. Você pega um ramon desse e corta uma fatia grossa, é borrachudo, não é legal. Tem que ser fatia bem fininha. Então tem um monte de treinamento para fazer isso, daí eles me treinaram, tá ali a pata negra virada para cima, e aí tem um monte de truque. Eu vou contar rapidinho alguns desses truques para vocês. Mas antes, a gente namorou bastante com o ramon, tiramos foto, tomamos vinho, tomamos cerveja, aprendemos aí descascando ele, foi uma alegria. Levei um monte de gente lá em casa para visitar o ramon, depois tinha ramon o tempo todo, né? Aí eu ia na rua, comprava um negócio de ramon, via como é que eles faziam, para depois fazer em casa, né? E daí fui aprendendo, fazia degustação de ramon com cerveja diferente, com azeite de oliva bom, com queijo espanhol. Daí a gente não comia só o ramon, né? Mas fui treinando, eu tinha 7 quilos de ramon para treinar, e vejam que interessante, né? Vermelhinho e aqui está mais escurinho. Qual que é o porquê disso? Por que uns desses estão mais escurinhos? É porque tem técnica de como que você vai descascar, por onde você vai começar, por onde você vai cortar. Nessa imagem aqui eu consigo mostrar melhor para vocês. Essa parte aqui é a parte de dentro da coxa. A parte de baixo, tá vendo que a pata tá para baixo aqui? A parte de fora é mais gordurosa e tem mais carne. Essa carne aqui é mais macia. Essa carne aqui é mais seca. Se você vai comprar um desse para comer em casa, você começa por essa daqui. Porque senão depois você comer toda a macia, essa aqui endureceu demais. Então tem sentido preferencial de corte, tem arte, tem 7 tipos de carne dentro de um ramon para você conseguir saborear ele bem. Isso que reflete nessas cores diferentes que vocês viram aqui. Não é porque eu deixei ele envelhecer mais. Isso é parte da natureza dele. Eu hoje sou apaixonado por ramon. Cada vez que eu vou para a Europa, eu trago quilos e quilos de contrabando. Só que a gente guarda na geladeira, leva um tempão para comer. Isso aí é feito para comer rápido, né? Ele passou lá seus 12, 24 meses de cura, depois agora que demore poucos dias. E o
um bom Ramon ele tem que ter esses pontinhos de sal lá dentro, que isso foi desenvolvido naturalmente pelo processo de cura, esses cristalzinhos de sal. Se não tiver, não presta. Toda a gordura que está aqui no meio é boa para comer e é saudável. Lá de fora que está avermelhada não presta, né? Mas a Espanha tem um monte de outras coisas culturais. Eu vou falar bem rapidinho de croqueta. É tipo o nosso croquete. Mas o nosso croquete aqui, geralmente a gente faz uma massa em volta e coloca o recheio no meio. Lá é uma mistura de tudo. Faz um molho bechamel grosso, coloca um pouco mais de farinha e daí coloca o que você quiser dentro. Camarão, cogumelo, queijo azul, frango, Ramon, queijo suave, carne velha. Então, por exemplo, você assou alguma coisa em casa lá, assou um carneiro, sobrou, picota o carneiro, mistura com molho branco grosso, empana e faz croqueta. Isso faz parte da cultura espanhola. Uma outra coisa que faz parte da cultura espanhola, que eu não comia, por isso eu nem trago foto aqui, é a tal da tortilha de batata. Você faz ali um ovo mexido com batata, cozinha aquilo. Para mim, eu não gosto nem de ovo nem de batata, então não vou contar para vocês sobre tortilha de batata. Croqueta, toda a família faz croqueta e tem uns bares que fazem as croquetas incríveis, bem molinha, que você morde, você se queima e metade dela cai no teu pé. Mas vamos falar um pouquinho mais de comida. O cotinilho, o que é o cotinilho? O leitãozinho. Não deixou ele crescer, assa ele e fica ultra macio. Comi vários desses por lá. Veja que aquele Ramon inteiro lá que pesa 7 quilos, aqui pesa 600 gramas no meu prato. Daí aqui num dos restaurantes super famosos lá em Madrid, o El Botín, que está aberto desde 1700 e alguma coisa, esse cotinilho que eu comi lá em Madrid não estava tão gostoso quanto esse que eu comi em Cidade Real. Mas o que tem de bom mesmo lá é frutos do mar. Então o papai foi lá e comprou o bogavante, comprou o carabineiro, que era caro para um caramba. Esse bogavante interessante é que ele tem as patas super grossas, né? A lagosta geralmente é a cauda, esse aqui é nas garras como se fosse um caranguejo. Esse aqui tem que descascar. Aí tá ali o papai com o bogavante, né? Primeiro ele é preto por fora, por dentro ele é meio vermelhinho, depois que cozinha fica vermelho. Quem tem experiência em cozinhar frutos do mar sabe que eles trocam de cor. E tem umas coisas que a gente nunca viu, né? Essas navarras, que tradução seria navalha. É uma conchinha que tem um frutos do mar lá dentro. Então você abre essa conchinha e come esse frutos do mar como se fosse um marisco ou qualquer outra conchinha. Até interessante, porque essas conchinhas ficam enterradas por um lado e eles sobem para o outro lado. Aí você pega esse negócio, viu? Você joga um pouquinho de sal, eles ficam pulando lá e você fica judiando porque o sal faz mal para eles. Aí vamos aprender a fazer uma paella do jeito espanhol, depois eu mostro a do meu pai. Todas as histórias bem rapidinho aqui. Veja o tamanho da paelleira, né? Veja o tamanho do rosto das pessoas aqui e o tamanho da paelleira. Essa aqui era para uma família inteira de umas 18 pessoas. Daí eles começam lá com azeite, fritam um pouco de frango, daí afasta o frango para o lado e aí o fogareiro deles tem vários raios de fogo, daí você deixa só fogo no meio, depois você liga tudo em fogo baixo, né? Daí coloca a lula, depois coloca uns caramujinhos ali, daí já fez a maioria dos frutos do mar que tem seu tempo apropriado de cocção, daí joga pimentão, joga ervilha, joga umas outras coisas lá, e eles usam aquela páprica lá, que é o pimentão ralado, para dar cor, né? Aqui a gente usa açafrão, não estou dizendo que lá eles não usam, mas essa família usava. Daí joga o arroz e depois o camarão e o marisco vão entrar por cima, porque daí eles precisam de pouco tempo para cozinhar. Aí coloca caldo de peixe, depois que está quase pronta, que eles estavam fazendo a paella das crianças, que daí não ia frutos do mar, aí agora ela está cozinhando, depois que está quase pronta, daí você coloca os mariscos, coloca o camarão e ela fica bem bonitinha, parecida com a que a gente tem no Brasil. Mas eu já vou contar para vocês qual é a principal diferença. Só quero mostrar aqui, desculpe que eu falo rápido e a garganta trava, né? Que o pessoal faz no campo isso. Aqui nós estamos fazendo um churrasco no chão e coloca a paelleira em cima. E olha o tamanho da paelleira que nós fizemos num churrasco no chão. Mas também tem paella para quem não gosta de frutos do mar. Eu comprei essa aí, era só de linguiça. Só que a linguiça era picante, picante, picante. Daí não consegui comer todas as linguiças. Mas não tem só paella na Espanha, né? Daqui a pouco eu mostro a paella do pai. Isso aqui é um colgado de cervo. Carne de cervo, tomatinho, carne de cervo, tá pendurada de baixo para cima, com esse milhinho segurando. Uma das melhores carnes de caça que eu já comi na vida. Num restaurante enterrado lá em Toledo. E aí, quando a gente faz isso aqui no Brasil, é fritura, né? Coxinha, salgadinho, pão de queijo. Lá na Espanha a gente fez um encontro entre o pessoal da Espanha, daí tem Ramon, queijo, umas torradinhas, uns docinhos típicos deles lá, um pouco diferente da quantidade de fritura que a gente tem aqui,
Lá eles comem um pouquinho mais saudável do que aqui, mas também comem fritura, né? Aí tá lá, papai é um fã de paella, ele vai aparecer comendo paella nos próximos minutos em demasia. Mas qual que é o grande tchan da diferença da paella deles para a nossa? É que aqui embaixo é arroz com verdura e quase nada de frutos do mar. O que o meu pai faz aqui? Deixa eu ver se está aqui já. Aí o pai foi provando paella por lá, está aqui a paella do meu pai. Tem um pouquinho de linguiça, porco e frango aqui, que ele faz só por teimosia, que ele podia fazer só com isso daqui. Mas ele usa ele enche a paelleira de ingrediente e daí o arroz é coadjuvante. Quando você olha por cima, ela tem a mesma cara, mas lá por baixo tem um monte de lula, um monte de camarão, um monte de coisa. Você volta aqui na paella espanhola, é arroz com caldo de peixe e um pouquinho de decoração por cima. Então, eles lá dizem que é para você saborear o arroz. Meu pai xinga eles e diz, não, o que eu quero é frutos do mar. Então, a dele vai muito mais frutos do mar. Mas a Espanha, lá para o norte, tem carnes muito boas. Isso aqui é um chuletão galego, ele já veio cortado para mim, então aqui é a gordura do lado de fora, aqui está o ossinho, ele vem mal passado, com aquele sal chique que agora chegou no Brasil, que antes não tinha, mas a foto não é muito boa. Daí aqui eu trago um outro chuletão galego, que é um fileté maravilhoso. A carne lá do norte é ultra saborosa. É melhor do que a carne uruguaia daqui. E esses pimentos de piquilho aqui, eles são pegadinha, que 1 a cada 10 é super picante, você não sabe qual é. Você vai comendo até que você acha o picante. Então, comi muita carne boa lá, mas eu já vou chegar nas carnes, eu tenho que falar rápido para a gente não extrapolar muito o horário, porque a Espanha é forrada de azeitona. Tem azeitona para tudo quanto é lugar. Aí você viaja de trem, você vê plantação de azeitona para tudo quanto é lado. Eles produzem muito azeite de oliva e também produzem uva. Essas 4 fotos que eu vou mostrar para vocês aqui, uva vermelha, uva branca, e aqui a colheitadeira. Esse rapaz que está aqui no fundo é o meu técnico de laboratório de lá, quer dizer, o técnico de laboratório de lá, que hoje é meu amigo pessoal, Miguel Ângel Câmara. Eles plantam azeitona e uva. Na época da colheita, eles saem correndo sexta-feira do laboratório, eles alugam isso daqui, eles colhem o fim de semana inteiro, enche o caminhão, ele leva para a cooperativa. Daí tem tantos quilos que ele entrega, tanto que ele pega de produto ou de dinheiro. Como a uva e a azeitona da região é toda igual, ele só fala o tipo da uva, tem um comércio ali, e eles plantam isso, que é um pouquinho diferente do que nós aqui no sul do Brasil estamos acostumados. Lá a vida camponesa é muito forte. Então, a tua família está lá no campo cuidando das amêndoas, das uvas, do que for, e você vai para a cidade grande estudar, no fim de semana você vem ajudar a colheita da família. Então, tem um monte de cidadezinha de 2, 3 mil habitantes que as famílias continuam trabalhando no campo de uma maneira muito mais artesanal e não tão industrializada assim. E aí acaba que o filho cresce e vai para a universidade, mas o papai e o vovô vão ficar lá na colheita, depois produz um monte de azeite. Uma coisa que eu já gostava de fazer aqui no Brasil e fiz mais lá na Espanha é degustação de azeite. Pega 10 marcas de azeite e vamos experimentar todos eles. Mas como também tem uva boa, lá para o lado de Barcelona, tem a Codorniu e a Freixenet, que fazem espumantes muito bons. A gente queria visitar as duas, mas não deu agenda. Fomos visitar só a Codorniu, tomamos uma rosé lá, que não é muito nosso negócio, mas direto na fábrica lá valeu muito a pena. Não vou encher vocês de foto dessa visita, porque eu quero contar um pouquinho mais de história da cultura de lá. Estou aqui no inverno, na casa daquele meu amigo que me ensinou a fazer Ramon. Aí depois do almoço, nós fomos lá acender a lareira para ficar quentinho, porque ali não tinha ar-condicionado. Ele falou, já que a gente acendeu a lareira, vamos fazer um churrasquinho na lareira. Eu falei, ora, como é que você faz isso? Daí ele falou, a gente vai lá e bate um pouco as cinzas e coloca a grelha por cima. E daí fazemos esse churrasquinho por cima ali daquela brasinha, bem aproximado, faz uns filezinhos bem fino. Daí eu falei, interessante, mas eu gosto de uma churrasqueira mais robusta. Mas meu apartamento não tinha churrasqueira. Daí eu comprei uma mini churrasqueira, daqueles carvonete, que daí eu abri esse alumínio e fiz ali, liguei o exaustor do meu e fiz um mini churrasquinho. Eu falei, isso aí tá muito pobrinho, eu gosto de churrasco, eu preciso ensinar para o pessoal que eu conheço como é que faz churrasco. Daí fomos comprar uma churrasqueira para pôr na varanda da casa desses meus amigos. Está aqui a varanda e a churrasqueira. E incontáveis vezes que eu me lembro, a gente fez mais de 50 churrascos lá. Daí eu fiz de tudo, fiz fraldinha na mostarda, costelinha de porco, frango, pão assado, picanha. Daí eu comprava a picanha lá no norte e trazia para eles. A previsão do
tempo dizia, amanhã vai dar 18 graus de tarde. Ele já me mandava mensagem e dizia, Arthur, barbacoa amanhã. E aí a gente fazia bastante churrasco. Até que no último ano que eu estava lá, eu achei uma churrasqueira numa casa de campo. Porque o espanhol ele não faz churrasco em casa. O espanhol faz croqueta, come ramon, faz um monte de coisa. Mas churrasco é coisa de comer no campo. Daí a gente foi com toda a equipe que trabalhava comigo lá, tinha uma churrasqueirinha lá, eu fui pilotar a churrasqueira. Aí até é interessante eu contar rapidinho essa história para vocês. Uma das pessoas do nosso grupo de estudos tinha um parente que trabalhava na política. Daí falou, eu não vou no churrasco com vocês, porque se alguém tirar uma foto e me ver em rede social com churrasco, como o churrasco é no campo e pode voar cinza e pegar fogo no campo, daí eu não posso aparecer com isso, porque isso prejudica politicamente a minha família. Obviamente, a gente estava num lugar bastante controlado, bem verde e úmido, a gente não ia tocar fogo no terreno em volta, mas essa foi a decisão dela. E aí vou falar um pouquinho de carnaval. Olha que bonitinho que eu estava no carnaval em Cádiz, porque o carnaval, para eles, é um baile de a fantasia. Então, o que o pessoal faz? Se fantasia e vai para a rua, fantasiado do que for, na idade que for. Veja, aqui tem o pessoal mais novo se fazendo de Homens das Cavernas, aqui um pessoal não tão novo assim, se fazendo de Freirinhas Azuis. E daí tem desfile do pessoal todo fantasiado, o pessoal sobe lá, faz o carrinho alegórico deles, cada um aqui está desfilado de cerveja, o outro está desfilado tá passeando de pizza, aqui um pessoal de Barbie, essas minhas amigas aqui na primeira foto que eu tô, não dá para ver, mas elas estão fantasiadas de Tetris. Então, o que é o carnaval para eles? Deixa eu ver se tem mais carnaval aqui. Não, vamos parar nesse carnaval aqui. É você pega aquele feriado da terça-feira de carnaval e vai para a rua com alguma fantasia e vai beber. Simplesmente isso. É fantasia na rua. Não tem aquele negócio de música grande, etc. Aqui onde eu mostrei para vocês, esse carro alegórico é no maior carnaval da Espanha, que é em Cádiz. Eu fui para o maior carnaval da Espanha e sabe no que ele terminou? Num botelhão. Aquilo que eu mostrei para vocês lá no começo. Um monte de gente bebendo sem música nenhuma e fazia pilhas de lixo de garrafa de Coca-Cola e garrafa de rum. Um tanto entediante, porque a gente está acostumado de carnaval aqui. Aqui o carnaval é no verão, para eles é no inverno, por isso o baile é a fantasia, para eles ficarem quentinhos, né? Mas aí tem uma outra coisa, estou chegando no final aqui para vocês não se assustarem, né? Existe a história dos bares de tapas, e o brasileiro acha que o bar de tapa é um lugar que o espanhol vai brigar um com o outro e vai encher as pessoas de tapas. Não. A história do bar de tapa é que você vai lá tomar uma cerveja ou um vinho com os amiguinhos e eles vão te dar uma entradinha, uma comidinha para você tapar a tua bebida para não entrar bicho. E aí isso veio histórico de que você pede uma bebida e vem uma torradinha. Só que depois o negócio foi evoluindo e daí vem qualquer tipo de comida. Então vem ali batata frita, vem ramon, vem torradinha, vem espetinho de frango, vem um prato cheio de batata temperada com maionese e molho de tomate picante. Aí o pessoal vai para fazer festa, para cada cerveja que eles tomam, eles ganham uma comidinha, um pedacinho de pizza. Então, tinha bar lá na cidade que eu morava que tinha um cardápio para você escolher se você queria um hambúrguer, um cachorro-quente, um pedaço de pizza, 2 espetinhos. Daí você ia para o bar jantar. Você toma 2 cervejinhas, come 2 negócios daquele, você já jantou. E era propaganda de alguns bares lá. Aqui com 2 tapas você ou almoça ou janta. Mas uma outra coisa, eu trouxe só essa foto dessas 3 amigas minhas aqui, que é muito espanhol, é o tal do chupito, que seria um shot. Você chega num bar qualquer, do país inteiro, e fala assim, eu quero um chupito de tequila, ou outro que é um de vodka, ou outro que é um de whisky. Daí você compra uma dosezinha por €1, €1,50, 2. Até aqui em Curitiba abriu recentemente uma chupiteria que você vai lá para tomar um monte de mini doses. Ah, eu quero um licor 43 que custa super caro. Vai lá e paga €1 ou €2 e você ganha um. Só quero voltar aqui no bar de tapas, porque isso vai de região. Por exemplo, na Catalunha não tem bar de tapas. Lá eles são um pouquinho mais nobres e dizem assim, aqui eu não vou ficar te dando comida de graça. Se quer comida, você vai para o lugar de comer. Se quer bebida, você vai para o lugar de beber. Só vou voltar um pouquinho de fotos aqui. Alguns bares são civilizados, outros são para comer na rua. Outros você vai e está todo mundo amontoado lá. A primeira vez que eu fui num bar de tapas, eu fiquei horrorizado. Era 2009, era inverno e podia fumar dentro. Aqui em Curitiba já não podia fumar mais, ou aqui no Brasil eu acho que não podia fumar mais no interior. Mas lá podia fumar. E daí o que acontece? O pessoal come tudo que eles têm para comer e eles vão jogando no chão.
asinha de frango, bituca de cigarro, o resto de guardanapo sujo. Daí você começa a pisar naquele monte de lixo. Eu que odeio cigarro, aquele fedor me enjoava. E daí eu não ia para os bares de tapa. No ano seguinte, eu fiquei feliz que daí aboliram o cigarro. Mas por que ele joga sujeira no chão? Porque tem um horário. As tapas vão ser, sei lá, das 8 às 10. A partir das 10 acabou a folia, se você quer janta, ou vai beber na tua casa, ou começa a beber feito gente grande. E aí eles limpam tudo aquilo ali. Então é um período, você vai lá ver jogo do Real Madrid, ficar tomando cerveja e comendo tapas. Acabou o jogo, acabou as tapas, daí vem o pessoal, limpa o chão e não tem mais problema nenhum, virou um bar normal. Então esse negócio de que funciona muito rápido a limpeza lá da Praça do Botelhão ou da Praça do Bar de Tapas, e você tem que entender um pouco essa dinâmica, senão você chega num bar e começa a jogar osso de galinha no teu pé, você vai falar, o que é isso? Estão querendo brigar comigo, né? Então vamos avançar aqui. Estou agora praticamente nas despedidas. A minha história pessoal, eu tomava cerveja na Europa. Eu tinha um museu de cerveja em casa, de algumas das melhores cervejas do mundo ou da Europa por lá. Eu ia colecionando e trazendo cerveja para o Brasil e me divertindo. Meu negócio não era muito vinho. E um monte de gente me ajudou a beber. Então eu contei aqui em pouco mais de 1h30, deixa eu ver que horas são, para vocês o que eu vi da Espanha. Tem muito mais museu legal, tem muito mais mar legal, tem bairros, assim, pode passar 7 dias em Barcelona, você não vai se entediar. Pode passar 1 mês em Madrid, tem coisa para fazer em Madrid. Se não tiver, você vai para Toledo. Mas daí, para não alongar mais, e a minha voz já está sofrendo um pouquinho mais aqui, eu quero deixar agradecimento a um monte de gente que contribuiu com a minha vida espanhola e com essa apresentação. Gente que eu fui conhecendo e que todos eles são amigos meus para a vida inteira ou que foram me visitar na Espanha e fazem parte da minha vida até hoje. Então, agradeço a toda essa gente que participou da minha vida comigo, que iam na minha casa comer, eu sou um ótimo cozinheiro e eles participavam disso. Também o meu grupo de pesquisa, essa turminha que vocês estão vendo na tela aí, era com quem eu fiquei trabalhando lá por 3 anos, mas especialmente a razão do meu viver e quem me pôs no mundo é quem eu mais agradeço. Foi me visitar 2 vezes lá, a gente se divertiu, passeou bastante, comeu as melhores comidas do mundo, brindamos a alegria de viver, viajamos de trem, fizemos um monte de coisa, vimos natureza, vimos museu, andamos de metrô, comemos e bebemos bastante, fiz até um coolerzinho aqui para gelar champanhe enquanto eles comiam um caranguejo gigante, brindamos mais uma vez aqui e eu termino essa história toda para poder respirar um pouco, deixando um beijo para os meus pais aí e devolvo a palavra para você, Beth, vamos conversar com a turma e deixa esse coração aparecendo na tela aí até vocês pedirem para eu parar de compartilhar a tela. Agora eu tomo mais um gole d'água e a gente volta a conversar. Nossa, mãe, meu Deus do céu, foi muito bom ver a Espanha, adoro esse país. Né, Nelson? Que maravilha, né? Eu até com uma tô sem camiseta fôlego. do Hard Rock de Madrid aqui, que não aparecia, daí agora eu vou tirar a blusa aqui para aparecer o Hard Rock Madrid, porque minha câmera está empinada para cima. Mas espero que vocês tenham gostado, né? Um pouquinho do que eu quis contar da Espanha para vocês aí, e agora a gente usa um tempinho para debate aí, eu tirar aquela foto oficial. Mas, Beth, a palavra é tua aí, vamos ver quem que está na sala aí, vários coleguinhas abriram. Pois é. Ah, linda. Vamos abrir as câmeras aqui para Val tirar a foto, né? É isso aí, parabéns. Está faltando algumas pessoas ainda. Olha, o Kovács está aí, achei que você ia estar na estrada. Maravilha. Sensacional a apresentação e impressionante a rapidez que ele fala e a gente entende tudo. Uma metralhadora giratória. Metralhadora de palavras. Estão aqui engolindo aqui, ó. Assim, a Beth pediu para eu falar. Eu estou sem fôlego. Eu não sei se eu estou querendo viajar, se eu estou querendo comer, se eu estou querendo tomar vinho, eu estou tomando até cerveja, tenho vontade de tomar. Eu mandei ele lá para estudar, mas voltou um baita de um cozinheiro, viu? Tá certo. Tá faltando gente abrir aqui a câmera. Ó, o Rui aqui, ó, que é o Arthur 2 aqui, não abriu, ó. Não, o Rui tá aí, sim. Axel, Luiz Fernando, oi Mariana. Nós temos gente até da Polônia nos assistindo aí, a Natália. Queria que ela abrisse a câmera dela aí. Por favor, vamos registrar aí. A ver, Natália, se nos escucha, se puedes abrir tu cámara para sacarmos una foto con todos aquí, pues ahí te veo.
Tá lá, Natália. Valeu, muito bem. Deve ser de madrugada lá, essa hora. Não sei que horas isso é lá. São 3 ou 4 horas de diferença. Parece que ia mudar essa semana, daí dava 3 horas. Eu só quero corrigir uma coisa do meu filho. Não era espumante que nós tomávamos lá. Na Espanha não é espumante. É cava. Eu tô falando sim. do Tá português daqui, né? Nós percorremos lá a Codorniu, lá tem quilômetros e quilômetros por baixo da terra, você anda com um carrinho lá para visitar, é fantástico a visita lá. Tomamos muitas cavas, é lá na frente da Freixenet também, é um lugar maravilhoso. Aquela Cidade das Artes, que é aquele oceanógrafo lá, aquele lugar, é uma coisa fantástica, tem baleia, tem de tudo. Eu fui preparado para ir para Gênova, que tem um oceanógrafo também, que era famoso na Europa, que era um dos maiores que falavam na Europa, só que antes eu fui para esse de Valência. Aí depois nada prestou, né? Aí o resto é uma obra fantástica. Todo o complexo ele dá mais ou menos, para a gente dimensionar, lá do Instituto de Engenharia até a reitoria da universidade. É mais ou menos desse tamanho. E ele simula uma baleia. Se você olhar, é uma baleia, o projeto do Calatrava. Tem um teatro lá, um pouco menor que o Teatro Guaíra. O fundo do palco é um aquário, tem até uma foto dela. O fundo, você fica assistindo as peças teatrais e o fundo é um aquário, todo de vidro, você vê os peixes passando. É realmente belíssimo, uma coisa muito bonita. A Espanha foi realmente para nós uma escolha muito bem feita pelo meu filho. Ele foi lá porque o laboratório lá era um dos poucos do mundo que tinha os equipamentos para ele fazer o estudo da tese dele, conheceu pessoas maravilhosas que estão aí nos assistindo, a Natália esteve aqui no Brasil com a gente, viajamos junto, cada cidade que a gente vai no mundo, a gente encontra uma pessoa que conviveu com meu filho, foi realmente fantástica essa ida lá. Ele só não contou que um dos churrascos daquele que ele fez na varanda lá, quase foram tudo para a cadeia, que chamaram o bombeiro lá. E quando ele vinha... Imagina. Os açougues para comprar carne lá, comprava umas costelas lá, porque reunia na casa dele o pessoal para comer costela no final do ano. Os caras chamavam ele de animal lá, quando saía com a costela daqui, 6, 7 quilos. Então, olha, Espanha ainda dá para a gente fazer mais lives, mais detalhado, porque tem muita coisa muito bacana, muito bacana. Por exemplo, ele não passou daquela região de Rioja, né? Logronho. É um espetáculo também, maravilhoso. Também não falei de São Firmim, que tem lá para cima, etc. Sim. Então, cada canto de lá dá para ficar Dá para fazer uma live, exatamente. Ele tem uma viagem pela Bélgica lá, que ele foi aprender a fazer cerveja nos monastérios lá também, fantástico. Ele esteve lá, visitou todas aquelas fabricações de cervejas lá dos monges. Então, ele fez alguns amigos e cada lugar que ele ia tinha um amigo para mostrar a cultura. Nós temos muita coisa junto. Eu, como falei na minha live, depois dos 45 anos, eu detonei aí até o ano de 2018, eu viajei bastante. Eu fui para muitos lugares no mundo, sempre acompanhado do meu filho. Agora, felizmente, os 2 últimos anos a gente está parado aí, né? E está passando por esse período aí de experiência. Eu estava com viagem marcada para a China, exatamente quando detonou aquela crise, e estou com crédito lá para essa viagem, tudo, hotel pago e tudo, só que até agora não tenho a mínima vontade de retomar isso aí. Mas nós temos muita coisa. Parabéns, Beth, pela tua iniciativa, cada vez uma surpresa nova. Eu agradeço em nome da minha família o prestígio que você deu para a minha live, agora do meu filho. Quem sabe a gente possa colaborar com outras aí. No ano que vem. Essa live do Arthur é a última desse ano. Vamos retomar isso a partir de fevereiro do ano que vem, fevereiro ou março. É uma ideia boa. Vamos intensificar isso, engrandecer o IEP. E quem sabe qualquer dia desse fazemos uma live dessa, tomando cada um o seu vinho, o seu... Tá certo. Gostei, Rui. Dá um trato. Olha, aí, né?
Eu acho que vai ter uma live aí para o início do ano dos vinhedos do Rio Grande do Sul. Tem gente que Com certeza. Só uma coisinha. O Leonardo Covatti pediu para o Arthur contar a história de como ele ensinou os europeus a fazer costela. Rapidinho, Beth, é que assim, para fazer aquela costela de 10 quilos que o pai falou, você precisa embrulhar num celofane. E eu não achava celofane lá. Lá eu achava um saquinho de açafrão. Como é que eu ia enfiar 10 quilos de costela num saquinho de açafrão? Aí eu importava celofane do Brasil para lá, chegava lá, tinha que combinar com o cara do açougue, diz assim, no dia que chegar a costela, você me avisa. Porque lá eles desossam a costela, tiram a gordura e cortam um monte de pedacinho para jogar na sopa. Daí eu falei, não, pelo amor de Deus, eu quero a costela inteira. Daí você me liga, daí ele vinha com a costela inteira, eu dizia assim, ó, você corta aqui da ponta para baixo, mede 2 palmos e corta quantos quilos der eu vou levar. Daí ele, deu 10 quilos, deu, tá bom, agora corta em X, que eu vou empilhar isso em 4 e vou colocar no forno. Daí embrulhava ela no celofane com sal grosso e deixava para cada quilo de costela 1 hora. Aí, depois de tanto ensinar, a última vez que eu fui, eu levei o celofane, entreguei para o meu amigo lá e falei, agora você pode fazer sozinho em casa aí. E esse ano ele fez. Tá certo. Mas sempre acompanhada de feijão. Os espanhóis nunca comeram tanto feijão na vida quanto o meu filho estava lá. Eu fiz muito amigo, alguns deles estão aí, o Luiz Fernando, a Natália, eu conquistava os amigos com comida, fazia pão de queijo, fazia brigadeiro, carne, fazia a minha vida brasileira lá. E é baratíssimo morar na Espanha quando você não está numa cidade grande. Eu morava numa cidade que eu andava a pé, a carne de frango de porco no supermercado custava 2, 3 euros. Você convertia isso para real na época, era mais barato que em Curitiba. Óbvio que agora o euro está super valorizado, mas você vai comprar 1 quilo de frango no mercado, dá uns 4, 5 euros hoje em dia. Então, dá para morar na Espanha bem barato, principalmente se você está longe de uma cidade grande. Agora, você precisa morar em Barcelona, em Madrid, em Bilbao, teu aluguel é grande, né? Meu aluguel era 1/3 do valor da minha bolsa de doutorado. Os outros 2/3 eu viajava, comia e bebia. Oi, gente, se vocês quiserem fazer pergunta, Nelson, vamos perguntar, vamos apertar ele, esse cara é bom, viu? Tem que apertar. Não, fantástica apresentação, parabéns, Arthur. Acho que esse ano a gente encerra, né, as apresentações do Viajando pela Cultura com chave de ouro aí, com a tua palestra aí. Eu tenho certeza que a gente viajou e muito bem, né? É muito agradável, muita informação, muita, né, técnica, né? A tua dicção é clara, né? A tua didática é espetacular. Eu falo rápido porque o espanhol fala rápido, né? Então, aí, como a Beth falou, fale só 1h30. Eu falei, então vamos Não, olha, muito bom. Parabéns, Arthur. Parabéns aí. Parabéns, Arthur. Nossa, muito olha, bem. excepcional a apresentação. Nelson, todo mundo vai dormir sabendo fazer Ramon. Agora é só pegar um pedaço de porco. Eu não contei todos os segredos, depois quem quiser. Mas tem mais 2 segredinhos que eu não falei, mas a câmera fria, né? Mas... O importante da construção ali da igreja e do Parque Güell, a gente estudou um pouquinho a história daquilo, estive lá visitando o museu, aquela obra. Eu, como engenheiro, fiquei assim estupefato com o que eu vi do Gaudí. Ele se inspirava na natureza. Se você observar aqueles pilares brancos de dentro ali, são como se fossem árvores com galhos, etc. E ele fazia ensaios. Tem fotografia de algumas árvores com as raízes no chão, então ele se inspirava naquilo para fazer a fundação. Aí o desenho da igreja, ele fez uma catenária, ele pendurava saquinhos com areia e os barbantes e inverteu isso. Então, com isso, ele formava a curva catenária e depois ele virou ela de ponta cabeça. E aí formou a curvatura da igreja. É muito interessante. Aquele banco lá que eu estou sentado no Parque Güell, você senta aquilo, ele se encaixa no teu corpo, tanto nas costas, etc. Depois eu fui saber por quê. Ele pegava as pessoas pelado ali, colocava o cara sentado ali, moldava ali com a bunda do cara, com as costas do cara, com a curvatura da coluna, e esse cara acho que tinha uma bunda do tamanho da minha, porque encaixou direitinho. A anatomia
pia do banco ali era um negócio fantástico. Se sentava ali depois de andar, descansava, era um negócio fantástico. Aquele prédio que ele mostrou primeiro, que é o La Pedreira, era a casa do Gaudí. A gente esteve lá visitando lá o apartamento dele, tinha aquecedor a gás, tinha as pias de mármore, tudo esculpido, onde ele morou ali no centro de Barcelona. Então, essa história aí toda, que a gente tem que contar rapidinho, é muito interessante. Talvez, o que a Beth já citou aí, que seja interessante a gente fazer numa live, é se ater um lugar pequeno e mostrar mais detalhes. A vida mais da cidade de Madrid, a vida mais da cidade de Barcelona, ou a cidade do Porto. Não sei se já teve uma live da cidade do Porto ou não. Não teve ainda. Maravilhoso. Adoro a cidade do Porto. Podia até apresentar o ano que vem. Eu estive lá, é fantástico. Tem um aluno meu que hoje mora lá, está construindo o metrô da cidade do Porto, aquela subida com pelo Rio Douro para a gente ir nas vinícolas. Então, tem muita coisa, a gente se ater um lugar um pouco, não ao país, mas um lugar um pouco mais específico, a gente consegue detalhar melhor, uma vez que a gente precisa de mais continuidade de apresentações e, quem sabe, com mais detalhes. Você pega uma cidade aí com 1h30, você viaja nela de cabo a rabo, né? Então, eu acho que vale a pena a gente pensar nisso. Estou com meu amigo Cravetes aqui também, que é um companheiro de turma, que é um companheiro de viagem, está sempre viajando conosco. Vamos, talvez, fazer alguma coisa no Brasil, né? Quem sabe a gente se ater aí ao norte do Brasil, ao Rio Grande, que a Beth esteve lá agora, ao Amazonas, Inhotim. Bonito, eu estive em Bonito várias vezes lá em congressos e tudo, também dá uma história maravilhosa, aqueles mergulhos que a gente faz lá, aquele passeio ecológico, tudo. Então, temos muita coisa aí, Beth, parabéns, eu acho que é um sucesso isso, o Instituto de Engenharia está de parabéns, a Beth também por conduzir isso aí, por escolher os seus parceiros para fazer as lives, cada vez a gente aprende. Amanhã acredito que isso está no YouTube, né? Provavelmente. Amanhã demora um pouco até o Zoom formatar no ele edita, do YouTube, né? Então, provavelmente amanhã provavelmente amanhã saia. Amanhã de manhã, final da manhã, está pronto isso aí. Tá certo. Vocês estão vendo na tela aí o saquinho de areia que o Gaudí fez para moldar os arcos da igreja. Aonde na tela? Você tem que compartilhar. Não estou vendo. Não está? Sumiu a tela aí? Não. Não, porque está a tela para as fotos aí. Aí, agora. Calma que já chega. Aí, ó. Sim. Sim. Isso aí são os ensaios que ele fazia com barbantes, os saquinhos de areia, e com isso você tem as curvas todas. Pode ver ali, ó. Tem todas as curvas do teto da igreja. Depois ele projetou isso de ponta cabeça. A hora que ele estabeleceu as curvas, ele virou isso para cima e aí formou a cúpula da igreja. Bacana isso, bem bacana. Gente, então, até o ano que vem, que nós vamos trazer mais um monte de lives super bacana. Já tem algumas aí planejadas, mas eu vou falar melhor com o Rui e com o Arthur também, e tem muito mais gente, né? Eu não fiz nenhuma, porque, na verdade, eu estou deixando o pessoal fazer primeiro, e se faltar alguma coisa, a gente faz depois, certo? Obrigada a todos para vocês. Tem muito tempo para fazer todas as apresentações. Tem muita gente viajando aí, tem muita live. Tem muita coisa, né, Nelson? Está muitos anos viajando pela cultura aí, com certeza. Isso mesmo. Bom, Beth, eu só quero agradecer a presença de todos aí, o pessoal do IEP, os amigos que eu estou vendo aqui, o Leonardo Covatti, o Ieski, o Luizinho, a Natália, a Vaneila, e mais outros aí que já passaram, a Thaisa, o Axel, o Jonathan, um monte de gente aí que veio prestigiar. O resto vai ver depois no YouTube. Foi um prazer e a gente pode contar mais história depois numa cidade falar de todos os museus ou de um monte de coisa. Mas obrigado. Muito obrigada, gente. Tchau para vocês. Até o ano que vem. Muito obrigada. Parabéns, Arthur. Parabéns.